Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada, com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Boa noite, amigos e amigas ligados na TV Mais ABC. A partir de agora está começando o Futebol Mais Debates, como toda segunda-feira. Hoje, dia 6 de novembro, a gente vai comentar muito sobre a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teve derby aí, dando o que falar, né? Vitórias também do Santos e do São Paulo. E como sempre, não estou sozinha, tem uma bancada de craques aqui comigo. Vou começar aqui, ó, apresentando o Guga Mendonça, que está aqui também toda segunda-feira. Boa noite, Guguinha, tudo bem? Boa noite, Letícia, boa noite a você ligado no Futebol Mais Debate. O destaque de hoje, meu amigo, aqui, ó, um selfie pra galera, ó, selfie, Romero Show. Tá certo, esse é o destaque inicial de Guga Mendonça, mas tem um cara que eu sei que vai ter mais notícias aí, né, pra falar no seu destaque, adora dar umas quentinhas aqui. Jorge Nicola, boa noite, Nicolinha. Boa noite, Letícia, boa noite, Guga, Carreiras, nosso convidado, e em especial ao telespectador da TV Mais. Outra segunda-feira nos permitindo entrar na sua casa. Tem algumas informações bem legais para você. A começar para falar sobre Ronaldo Fenômeno no Corinthians. Explico quando falarmos sobre Corinthians. Xiii. Vou responder também sobre o futuro de Robinho, que pode estar ligado ao Santos ou não. Tem informação importante do Kaká e seu desfecho. E para fechar, do Palmeiras, Palmeiras conversa com um lateral direito. Lateral direito que atua no futebol espanhol e foi oferecido ao Verdão. Tá certo, Jorge Nicola sempre muito bem informado aqui, mas hoje, depois dessa vitória aí de Corinthians no clássico contra o Palmeiras, eu quero saber os destaques iniciais de Carlos Carreiras. Boa noite, Carreiras. Boa noite, Letícia, boa noite a todos, meus amigos de casa, meus amigos da mesa. Hoje eu tô tranquilo, né? Legal, né? Tive ontem no estádio. Tá resfriado? Né? Tá resfriado? Não, hoje eu não tô, não. Curou. Hoje eu não tô resfriado, Nicolinha. Hoje eu tô bem, graças a Deus. Mas vamos falar de um grande clássico que foi, um clássico do nível realmente de Corinthians e Palmeiras. Um clássico sensacional, foi um clássico maravilhoso. Eu tive o prazer de estar assistindo. Posso dizer que o futebol proporciona, às vezes você ir no jogo, você vê um jogo feio, você vê um jogo que às vezes ganha, mas você fala, mas esse não, foi um jogo sensacional do ponto de vista de emoção, né? É uma coisa que a gente brinca bastante, né? Se você quer provar bem o coração, o Corinthians te ajuda nisso, entendeu? Então o Corinthians se testa bastante nisso. Se você quer dar risada, cara, aí é o Palmeiras. O Palmeiras faz você dar bastante risada. Começou provocando os palmeirenses aqui, Carlos Carreiras, mas já é de costume, né? O nosso telespectador já conhece. Mas hoje eu quero apresentar outra pessoa super importante aqui, que vai ser um componente da nossa bancada nessa segunda-feira, que é o grande publicitário aqui da região do ABC, Ivan Carlos Cavassani. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Boa noite. Componentes da mesa, é um grande prazer estar aqui com o Carreiras. Já começando com uma piada muito engraçada agora no início do programa. E como destaque, eu coloco aqui essa caixa de lenços que eu trouxe ao Nicolinha. Tenho certeza que será muito útil para você. Olha, a pasta de caixa de lenços. Você sabe por que é isso, né? Por que? Eu não sei. Porque ele já tá chorando da baiana que ele vai virar. Obrigado, Cavassani. Muito legal. Talvez o melhor destaque inicial de um convidado desde que a gente passou a
verdade, Nicola. Foi bem, mano. Tinha que ser um publicitário. Foi bem, tinha que ser um verdade. publicitário, Chegou viu? chegando já aqui na bancada. E olha, ele tá Vou fazer chorando, hein, uso, vou fazer Letícia? uso. Ele tá chorando. Passou a nariz? Não diga pra quê. pelo Ele amor tá de Deus. chorando, hein, Letícia, porque ele sabe que o São Paulo tá apavorando ele. Bom, e depois de apresentar aqui os meus craques da bancada, é claro, você, telespectador, sabe que participando aqui ao vivo com a gente, concorre a muitos prêmios ao final da nossa transmissão, a nossa Bolsa Carreiras. Então é hora também de anunciar os prêmios da noite. Hoje nós temos um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Temos também um jantar com acompanhante no restaurante Sete Mares. Um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, lá em São Bernardo. Um vale rodízio na Trípoli Pizzaria. Um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center. Nossa, tô precisando passar na DQ Auto Center, viu, Carreiro? É? Tô precisando passar. Você Sai da oficina, hein? tá com o pneu É, careca, esse né? carro aí. Tá com o pneu O careca, problema, né? o problema é aquele cidadão que fica atrás do volante, mas tá tudo certo. É, né, bracinho? Tá certo, Nicola. Hoje a gente tem também um jantar com acompanhante na Pizzaria Veneza, do nosso amigo Fleury, lá em São Bernardo do Campo. Temos um corte e uma escova feminina ou um corte masculino no Salão Bem-Estar Figueiras, Aí é do mais Gabriel recomendável pro Faldini. Guga. O Guga tá precisando de um Tá corte, precisando, né? Nicola? Tá precisando. Pois é. Tá, ó, a gente tem também uma sessão de bronzeamento artificial na Miami Bronze, aqui no centro de Santo André. Carreiras, Aí é o obviamente. Uma marquinha no Carreira certamente ficaria muito bacana. Tá Tá muito engraçadinho, branquinho. né? Tá engraçadinho. vai Você dar também tá branquinho, hein? Você Mas precisa menos, também. mas menos do que o Carreira. Se preparar para andar sem camisa aí no verão, Nicolinha. Opa! Ó, e hoje a gente tem também, mais uma vez, Carreiras, um prêmio super especial aqui, que é o arranjo de flores do ABC Garden. Aliás, aliás, cadê o arranjo? Peraí que eu Tá vou chegando, buscar o tá arranjo, chegando. viu, Letícia? Calma, calma. É, o programa passado a gente começou aqui com Carreiras, né? Bem... Que aliás estão me devendo uma visita aqui, né? O Robson e o Moacir estão me devendo uma visita para participar aqui com a gente também, o pessoal da ABC Garden, né? Que está oferecendo essa flor maravilhosa que já a gente vai mostrar. Né, porque sumiram com a flor. A flor é tão legal que eu acho que já passaram na mão. Porque o pessoal Tá ali, ó. tá de brincadeira, viu? Não é aquela? Tá Aquele de arranjo brincadeira. lindo? Tá ali, já achei. É, já achou, né? E já achei um papai passando por aí também, um papai fresco passando aí pelos estúdios. Vitor Gostei da Carreiras, presença o papai do da papai Gigi, né? É, o papai da Gigi, ali a Gigi é linda, cara. Puxou o tio. Tio? Pena que não puxou o time, né? Que eu acho que vai ser palmeirense, a Gigi. Certamente Puxou o tio. Mamãe do céu. Quem vai ser palmeirense? Tá, vai ser nada. Você vai influenciar, será, a filha do Esquece. Vitor? Eu quero tio, ver. você hein? tá ligado que tio é Até aí terrível. o pai do Carreiras era palmeirense. É, então, não aí E o meu Carreira time, já foi palmeirense meu também. time transformou em corintiano. Sabia, Entendeu? Calçane, que o Carreiras foi palmeirense nos primeiros 10 anos de vida dele? Não sabia posso dessa? acreditar, não. Acredite, foi Com palmeirense. quantos anos? Tem uns 10 anos de idade. É, você vivia comigo, é isso? Não? Não, mas a sua irmã... Primeiro a sua irmã- lugar, a eu sua irmã- nunca Como é fui que é? palmeirense. A sua irmã, que é muito minha amiga, me contou que Você- você até os susto! 10 anos de idade vestia a camisa do Palmeiras, ia estádio e tudo mais. Ah, é? É. Ah, é? Então vai, mostra a foto. Não, a foto a Se gente tem liga, a foto. rapaz. Olha que a gente vai Quer que eu mostrar te a mostre do foto. Corinthians? Eu te mostro. Se liga, ó. Vem com história pra cima de mim. Apesar que Carreiras, É. o Nicola é uma das palavras de maior credibilidade da imprensa. É, mas Obrigado. nessa daqui ele tá um considerar, hein? mentiroso. Até viu, os meu? 7 anos, né? É. Não. 7? 7. Não, meu pai era palmeirense e minha mãe é corintiana. Eu sou corintiano desde que eu nasci, tio. Se liga, mano. Sai fora, não vem com história não. Olha só pra mostrar, inclusive, aqui, ó. Tem até a casa do passarinho. Olha que flor maravilhosa, hein? Ó. pintinho. E a dona Luciana fica brava, porque ela falou, eu vou mandar pra concorrer. Eu falei, não pode. Parente não pode participar. Aí é sacanagem, a galera fica brava, né? Então, ó, pra aquelas mulheres, né, que ficam assistindo o programa ao lado dos maridos e pegando cerveja pra eles, pegando salgadinho, levando um docinho, né? E aí escrevendo os e-mails também, porque maridão manda. Maridão tem que estar lá no sofá assistindo a gente com o pé esticado e a mulher fazendo as coisas. Então agora, oportunidade de participar do sorteio, entendeu, Ivan? Sorteio lindo da ABC Garden. Obrigado, viu? O pessoal lá palmeirense também. Ó, um grande abraço para vocês.
Tá certo, esses então são os nossos prêmios da noite. Você sabe que para concorrer a todos esses prêmios aí tem que participar através do e-mail, viu? Então, contato@tvmaisabc.com.br. Lembrando que você participa com a gente também, assiste aqui o programa através do Facebook, através do site, mas para participar do nosso sorteio através do e-mail. Então anota aí, contato@tvmaisabc.com.br. E vamos começar então os nossos assuntos, né, de hoje, dessa segunda-feira. Depois Temos um convidado especial no programa. Uma flor. depois dessa 32ª rodada do campeonato. E um clássico que a gente vai falar muito aqui de Corinthians e Palmeiras, mas nós vamos começar falando do Santos, né? Porque o Santos que abriu essa rodada aí dos times paulistas já no sábado, com uma excelente vitória na Vila Belmiro contra o Atlético Mineiro. É uma troletada, hein, Letícia? Jogo com gols só de cabeça, né, Letícia? É, gols de cabeça, Arthur exatamente. Gomes pro Santos, David Braz Braz pro Santos, Ricardo Ricardo Oliveira e o Fred descontando Fred. pro Também Atlético de Mineiro. cabeça. O Fred, que é aí o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro na época dos pontos corridos, e entrou para os maiores da história também do brasileiro, né? O 4º maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Fica atrás apenas aí de Dinamite, Romário e Edmundo, que não jogaram nada, né, na verdade, o Dinamite é disparado, né? É, O Romário é de 190 o Dinamite, tá bem. 154 o Romário, 153 o Edmundo. Como a Letícia falou, o Fred se tornou o 4º ao lado do Zico, ambos com 135 gols. Pessoal, tem uma característica interessante. O que o Maradona tem de gol na carreira, o Roberto Dinamite fez dentro do Maracanã. Sabia disso, não? Não sabia, não. Só o que o Dinamite fez de gol na carreira, o Roberto Dinamite fez dentro do Maracanã. Ó, e para falar um pouquinho então sobre esse jogo do Santos, eu vou pedir para a produção tocar o hino do Santos para o torcedor santista. Santos! Jogo que marcou aí, né, para o torcedor santista pela volta do Robinho, mais uma vez na Vila Belmiro, jogando contra o Santos, e mais uma derrota aí para a conta do Robinho, né? Já são duas, Letícia. Havia perdido 3-0 na primeira ida dele, agora 3-1. Nas duas o Robinho não fez gol e nas duas o Robinho foi muito vaiado. Nesse sábado o torcedor do Santos, que compareceu em bom número, mais de 12 mil pessoas, pegou no pé do Robinho, e até natural, né? Essa provocação acho que é básica, faz parte do jogo. Robinho não deu sorte e a rodada foi bem importante para o Santos, que pulou para a segunda colocação, ultrapassando o Palmeiras. É hoje o principal perseguidor do Corinthians na briga pelo É o título. único que pode tirar esse título do Corinthians, apesar que eu não acredito, eu já falo isso faz tempo, mas o único que pode chegar lá na atual situação do Campeonato Brasileiro é o time do Santos. Então, meu amigo, quem sabe aí, já pensou? O Santos campeão brasileiro, mas não tem como, né? É o vice-líder, né, com 6 pontos de diferença aí pro Coringão, pro Corinthians, mas é um fator importante, né, que muda aí pro vice-líder Santos do que era pro vice-líder Palmeiras, quando perseguiu o Corinthians, é o número de vitórias, Jorge Nicola, porque o Santos tem 3 vitórias a menos que o Corinthians, já o Palmeiras, se chegasse aí a empatar com o número de pontos pro Corinthians, era superior, né, já o Santos não consegue ultrapassar o Timão em número de vitórias. Para explicar essa matemática. Antes de explicar, só explica aqui para um palmeirense aqui, ó, o doutor Rui Oliveira. Grande doutor Rui, hein? Mandando um abraço, Guguinha. Ô, Rui, Ó, abraço, parabéns, cara. não tem chororô. O Corinthians foi melhor, reconheço como esportista e não como fanático torcedor. Olha, Isso aí, doutor. parabéns, hein, Rui? Parabéns. Mandar um abraço também pro Aldo Leone, nosso querido Aldo Leone, que esteve aqui participando conosco da Gastur, viu, Ivan? Gente boa pra show. Tá aqui assistindo a gente também pelo Facebook. Aldinho, obrigado pela audiência, um forte abraço. Daqui a pouco a gente vai falar bastante aqui do Clássico. E a gente estava falando... Sobre o número de vitórias do Santos, que é 3 a menos que o Corinthians. Pro corintiano, Carreiras, é muito pior ter o Palmeiras, era muito pior ter o Palmeiras como vice-líder do que o Santos. Mas você não só entender assim, era. Por que era? Palmeiras já morreu por acaso? Não sei se você sabe,
Com a vitória, a diferença aumentou para 8 pontos. Sim, e... Tá Percebeu? morto, tá morto. Palmeiras caiu para a quarta Bom, colocação. mas quantas vezes no campeonato já foi falado isso? Essa vamos lenga-lenga vai ficar até quando? Vamos só, até vamos só terminar. tentar O campeonato é exemplificar. matemática, gente, não é assim. Vamos só tentar exemplificar. O Palmeiras tinha uma diferença inferior no número de vitórias ao Corinthians. Podia acabar Se o 2 Palmeiras, pontos, Se o né? Palmeiras terminasse com o mesmo número de pontos do que o Corinthians, o Palmeiras estaria à frente do Corinthians, por causa do número de vitórias. Em relação ao Santos, a coisa é diferente. O Santos tem vitórias a menos do que o Corinthians. Então, hoje a diferença é de 6 pontos, Carreiras, mas o Corinthians... se perder 2 rodadas e o Santos vencer as 2 próximas rodadas, o Corinthians vai continuar à frente pelo número de vitórias. Tá, só que se ele perder as 2 rodadas e o Palmeiras, por acaso, ganhar as 2 rodadas, Vai continuar essa diferença 2 vai estar 2 pontos. Faltando 3 rodadas. É 2 pontos e aí você tem Flamengo, você tem Atlético Mineiro pela frente, né? É fácil. Então, Você peraí. tá gorando o Corinthians? Hã? É isso? Você tá gorando o Não, não, Corinthians? Guga, eu simplesmente por quê? estudo tabela, eu não chego aqui e viro e falo assim, ó, o Santos vai ser o vice-campeão. O Santos, aposta o que você quiser, que o Santos não vai ser vice-campeão. Não, eu também, o Corinthians vai ser o campeão. Ah, você acabou de falar que o Escreve, Santos vai ser vice-campeão. Vai ser o vice-campeão. Quer fechar? Vamos fechar uma aposta aí? Epa! Primeira aposta no Guga agora nesse fechar uma programa. aposta, O que você Santos vai apostar, Guga? O que você Escolhe quer aí, apostar? pô. Escolhe Hã? aí. Escolhe Hã? aí. Você vai ficar pelado aqui. Não dá, né? É impróprio do Os horário, cara, né? esse aqui agora por causa da Baiana. A Letícia vem o de cara já tá biquíni todo fazer o último nojento. programa. Ah, tá, pode vocês ser? fazem a aposta e eu Não, que tenho que levar a lógico. pior. Não, é é o isso? seguinte, Não, senhor. Se o Palmeiras for o vice-campeão, você vem de biquíni verde. Não, senhor. Se o Santos não for, me você coloquem vem, nessa história. você vem de biquíni da baleia. Não, a aposta é entre vocês dois. É? Vocês que têm que pagar o pato. Ó, você tá ouvindo só? Fugiram na Mas pra aposta, vai você, ter quem é o aposta ou não? vice-campeão? O Palmeiras, então? É o Palmeiras o vice-campeão? Eu acho que vai dar o Palmeiras. O Palmeiras vai dar trabalho pro Corinthians até o final, Guga. Eu Tá? não Agora, é assim, se o Corinthians jogar como jogou contra Acabou. o Palmeiras, Acabou. sinceramente aí não vai ter pra ninguém. Não. Tomara Até porque que tenha o Corinthians, encontrado o futebol, porque realmente foi demais. O time estava com uma gana, o time estava com uma vontade, então foi muito bacana. Agora, o Santos é aquele time assim que, pô, jogou lá com o Atlético, parece que era um clima de festa, meteu 3-1 não saber. Agora, não acho que o Santos vai ter. O Santos tem muito jogo difícil pela frente. É por isso que eu estou achando que o Santos vai dar trabalho. O Santos, Não vai dar trabalho. enquanto era comandado pelo Levi Coupe, para mim, não tinha chance nem de ser vice-campeão. Com a chegada do Elano, eu vejo um Santos mais motivado. A galera tá bem O motivada, Santos inclusive. com né? bem mais vontade. E é até curioso, porque assim, Carreiras, tem um empresário que você conhece bastante, já participou bastante da nossa bancada. Ele é empresário de um jogador titular do Santos, que não teria motivo nenhum para falar mal do Levir. E não falou mal do Levir, mas descreveu o Levir Coupe como um treinador que nesse momento da carreira está acomodado. É a lei do mínimo esforço. Quanto menos encherem o saco do Levir, melhor. E tinha muito jogador do Santos que estava adorando essa situação de marasmo, de comodidade. A saída do Levir e a chegada de um outro treinador, do Elano, que precisa dessas rodadas finais para ser efetivado, fez com que todo mundo meio que se animasse. Então, continuo achando muito difícil que o Santos tire essa diferença de 6 pontos. Mas existe pelo menos algum alento agora dentro da Vila Belmiro. Esse alento não existia enquanto o Levir era o técnico. Então você concorda comigo? Acho que o Santos vai ser o vice também, ou não? Não sei, eu estava fazendo umas projeções com um amigo meu hoje à tarde. A gente sentou na frente do computador e por mais incrível que possa parecer, apesar de discordar quase sempre de tudo que ele fala, os nossos palpites eram meio parecidos. E a nossa projeção deu o Corinthians campeão com o Palmeiras vice-campeão. Aliás, o Santos, Nicola, falando aí do trabalho do Elano, ele que voltou, né, a assumir agora a equipe principal depois da demissão do Levir e que mantém o 100% de aproveitamento, né? Já tinha conquistado 2 vitórias antes do Levir chegar no jogo contra o Atlético Paranaense e Botafogo. Todo interino é assim. Aquilo que você falou. O Nicola falou do Valentim. Aí, os 2 próximos jogos do Valentim, um empate e uma derrota. Venceu os 3 primeiros contra times relativamente fáceis. E aí, quando teve um pouquinho mais de dificuldade, empatou com o Cruzeiro. Enterrou o campeonato Verdade, aí, né? verdade, sendo prejudicado pela arbitragem. E perdeu para o Corinthians, também sendo prejudicado pela arbitragem. Mas nós vamos começar com essa conversa agora? Para mim, o Corinthians foi melhor do que o Palmeiras. Esquecendo o erro da arbitragem, e eu acho legítimo que o palmeirense reclame da arbitragem, o Corinthians, para mim, jogou mais do que o Palmeiras e mereceu a vitória. Nicola, desculpa, o presidente, não é hora de falar do Palmeiras, tudo bem, mas o presidente veio me falar que isso que atrapalhou o time, peraí, falou que se não tivesse tomado aquele gol impedido, não tinha tomado o segundo. Peraí, gente, preparo psicológico, pô, os caras estão aqui pra quê, então? O Palmeiras entrou Entendeu? fortinho. Além de reclamar daquele lance do Gabriel, que, pelo amor de Deus. Calma, gente, Mas que não é nós hora, vamos não é falar hora. desse clássico, vamos falar muito ainda, mas
Continuando aqui o assunto do Santos, mais um ponto que marcou esse jogo contra o Atlético Mineiro, Nicola, foi a estreia do menino Rodrigo aí na equipe do Peixe, 16 anos, estreando pelo profissional. Ele é tratado, Letícia, já há bastante tempo como a maior promessa do Santos depois do Neymar. E estrear com 16 anos, mesmo no Santos, não é para qualquer um. Com o Levir Coupe, certamente ele nem faria estreia. O Elano assumiu e a primeira providência que ele fez foi promover o Rodrigo e o Yuri Alberto, que é um atacante que disputou o Mundial Sub-17 com a seleção. O Rodrigo entrou nos minutos finais, mais para ganhar experiência, mais para sentir um pouquinho do clima. Num jogo legal, né? Num jogo com 12 mil pessoas, com Vila Belmiro lotada e com vitória do Santos, que era o mais importante. Mas só que é o seguinte, hein? Não pegou na bola, hein? E a sua opinião? Mas é para ganhar minutos, né, Carreiras? Isso aí é para tirar, sabe o lacre, Carreiras? Não. Como é que Quer falar outra coisa? Veja como foi o lacre do Neymar. Vai vendo. Vê como foi o lacre do Pelé. Foi no Pacaembu contra o Vai, Corinthians, não foi? Agora, Nicola, você não acha que é um contrassenso dizer que fazer uma comparação entre Elano e Levir Coupe? Completamente. O Elano não tem histórico nenhum, seria uma aberração. Mas o se momento Santos favorece conseguisse... o Elano, né? Sim, mas seria uma clima. aberração. É um técnico interino, concordo. não tem nenhuma experiência, não tem bagagem. O que ele fizer tá não bem tem feito, conhecimento, né? não tem Mas olha que coisa maluca, motivação. né? Motivação não é para... O jogo é um jogo técnico. Na teoria você está coberto de razão. Mas quem tem mais competência, quem tem um currículo maior, o Cuca ou o Valentim? O Cuca, lógico. Foi a partir da saída do Cuca que o Palmeiras voltou a respeitar. É assim, se o Cuca não tivesse saído do Palmeiras, eu tenho certeza absoluta que o Palmeiras não chegaria para enfrentar o Corinthians. Que lugar estava o Palmeiras quando o Cuca saiu? O Palmeiras ganhou 9 tava Não, pontos. naquele lugar, estava em quarto. Quarto, aí continua em quarto. Mas vamos lá. Boa. Quando precisava ganhar aí do que foi do Cruzeiro, não ganhou. Sim. O Palmeiras, não adianta. quando o do Cuca Corinthians, sai, a diferença do Palmeiras para o Corinthians era de 14. Cuca sai. A diferença 14. no confronto de ontem era de 5. Então, o Palmeiras, para mim, só chegou vivo no jogo contra o Corinthians por causa da mudança de técnico. Isso quer dizer que o Valentim é melhor que o Cuca? Não. Mas isso quer dizer que, naquele momento, a troca acabou sendo boa. Por quê? O comandante... Quer dizer também que o Corinthians não é seletivo, né? Porque esse ano aqui foram 3 técnicos e 3 derrotas. É uma verdade. Os 3 jogos... Ganhou do Eduardo Batista... Ganhou do Cuca e ganhou do Valentim. O Corinthians escolheu para ganhar do Palmeiras. É verdade, não. 100% de aproveitamento. E uma até outra uma situação, tuitada, né? se o Cuca não estava bem no comando técnico do Palmeiras, na relação aos pontos, ele falou que ia chegar no Corinthians, né? Então ele estava certo no prognóstico dele, né? Chegou perto mesmo. Falou que no Clássico eles estariam em condições iguais, né? Era o que ele batia. E chegaram em condições iguais, mas aí o Corinthians... fato, o Guga, bem lembrado. Ele falava isso, né? Quando tá 18 pontos, ele falava, não, vamos chegar. Chegou. A diferença chegou a ser de 17. 17, desculpa. Aí caiu para 5. Mas, Nicola, muito mais do trabalho do Corinthians. Sim. O Corinthians entregou muita coisa. O Corinthians... Óbvio. O Aranha e o Aranha. Cadê Por que ele não catou tudo? Mas vai entender o futebol, né? Não vai ter, vou te contar pelo pra amor você. de Deus. O cara é medíocre, só que pega a hora que você pega o cara na curva lá em cima, ferrou, meu. É igual esse Luca aí, cara. 3 meses sem fazer gol, pega o Corinthians, vai lá e faz o gol. E ainda assim... Nicola, eu esqueci de perguntar semana passada, por que o Luca jogou contra o Corinthians? Não existe mais aquela restrição. Existia uma proibição. Qualquer jogador emprestado não poderia atuar. Essa proibição caiu. Né? Essa proibição ano caiu. passado. E por que o Mendonça não jogou contra o Corinthians? Porque aí vai de acordo de cada clube para cada clube. Tem jogador que não quer se expor, vai né? de acordo. Conversa, vai de acordo. Não, acho que é contrato, depende. É assim, Não Carlos, é mais proibido, mas... É contrato, é isso. Depende de cada contrato. Existia um momento no ano passado em que era proibido. Nicola, eu estou sabendo, por isso que eu estou querendo saber o seguinte. Qual é a diferença? Por que o Mendonça não jogou e o Lucas Negociação. A Ponte Preta deve ter estabelecido que Poderia, né? a gente quer o jogador e a gente quer poder enfrentar o jogador, ou quer que o jogador possa enfrentar. A negociação, por exemplo, com o Bahia. O Corinthians paga a maior parte do salário do Mendonça. Falando, ele não vai jogar contra a gente. E eu acho que o Mendonça ia volta. O Mendonça está fazendo... Sabe ótimo campeonato sabe qual é o também. maior artilheiro... Eu acho que ele e o Zé Rafael. Carreiras, o maior artilheiro estrangeiro do Campeonato Brasileiro atende pelo nome de Steve Mendonça. 7 gols Nicolinha, à frente de tudo Prato, Guerreiro, Borja... o Guerreiro! Pô, falar em Guerreiro tem assunto hoje, hein? Tem assunto, Guerreiro, hoje, hein? O assunto do cheirinho.
hoje o programa tá especial pro O Carreiras. Guerreiro. O Guerreiro foi pego no doping. O longe Corinthians disso. deu um grande passo para ser campeão. É, mas eu não falei. O São Paulo Tá tá na em nono Libertadores, lugar. Hoje, perto, se né? fosse o G9, estaria na Libertadores. É. Nossa, hoje vai ser difícil E alguém daqui a falar pouco a isso. gente vai falar de um ranking, pessoal, sensacional. É um ranking que o Nicolinha vai divulgar, tá? É um ranking dos clubes brasileiros de campeonatos por pontos, né, Nicola? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso daí. Realmente vai ter gente que vai ficar muito surpreso aí com o resultado, né? Feito aqui mesmo. A quatro Made in. mãos. Isso. Made in, TV Mais, Carlos Alberto Carreiras. É, foi bem bacana. O pessoal vai gostar disso daí. Agora, E apesar da veracidade dos fatos, eu acho que alguém vai Ô, vai Nicola, olhar aí o nesse Guerreiro Pois vai é. ficar na tal da média que eu te falei, Nicola. Mas ele foi dar uma força pro Pior Peru, que é ficou isso, assim, não. tadinho. O Guerreiro, ele vai correr um sério risco, Carreiras, de se transformar de herói do futebol peruano para vilão. Vou explicar o porquê. Porque ele é herói, todo mundo sabe, né? Ele é o principal astro, o principal protagonista. Ele treina no Flamengo para jogar na seleção. Foi assim nos últimos dias, é verdade. Não, nos últimos dias não. Últimos Ele não ficou anos. fora de um jogo. Mas no Corinthians ele ficava. Hã? No Corinthians ele pedia dispensa de Mas jogo aí da era seleção. Corinthians, irmão. Aí Pois bem, era- Carreiras, aí era o Peru Corinthians. pode voltar para a Copa Era do a seleção Mundo mole. pela primeira vez desde 1982, tá? E o torcedor peruano tinha certeza que com o Guerreiro em campo, os confrontos contra a Nova Zelândia pela repescagem seriam meio que para cumprir tabela, o Peru venceria e estaria na Copa. Pois bem, seu Guerreiro na última sexta-feira foi suspenso preventivamente 30 dias, porque encontraram no exame antidoping dele, no jogo entre Peru e Argentina, uma substância ligada à cocaína, uma substância que está na cocaína. Isso não indica que ele ele usou tenha usado, cocaína, mas é uma substância que faz parte da cocaína e pode ter ingerido, por exemplo, O no chazinho, chá de por coca. exemplo. É, o né? que fala na Aconteceu cocaína com o é o Zete chá nos de anos coca. 90. Isso, ou chá de coca. Mas é algo que não foi explicado. O Guerreiro alega que teria sido um problema com uma receita médica, porque ele estava resfriado. O departamento médico do Peru garante que não receitou nada fora das restrições. Então a gente está diante de um problema. Só para terminar, por que ele pode ir de herói para vilão? Se o Peru cai diante da Nova Zelândia, imagina a frustração. Peru caído não é fácil, não. Não é fácil, Não e é é fácil. perigoso. Não, é perigoso. Imagina a frustração do povo peruano. E aí, digamos que essa história do doping dele se confirme como um caso de uso de droga. Vai pegar uma suspensão boa. Ele né, vai pegar uma Nicola? suspensão, vai ficar de fora e o torcedor peruano não vai perdoá-lo. Então o futebol tem dessas. O cara vai de herói a vilão num instante, assim como o contrário, o cara pode ir de vilão para herói. Mas aí também, se o Peru não se classificar diante da Nova Zelândia, tem uma frustração em cima do time, né? Mas se o Muito Peru mais do crescer, time eles do vão que... ficar contentes, não? Depende, né? Ai, meu Deus. Ó, Letícia, Ó, mas isso que você fala, ele tem culpa sim. Assim como ele tem ele de vai explicar. estar de fora. Assim como ele está prejudicando absurdamente o Flamengo. O Flamengo, com certeza. Ele está, a classificação do Campeonato Brasileiro rende dinheiro. Sim. Ele está fazendo o Flamengo perder dinheiro. Nossa. E o detalhe é que eu fui falar mal do Guerreiro pro meu cunhado, que é flamenguista, achou um absurdo. Começou a falar um monte. Eu falei, velho, vocês não entendem de futebol é nada. Vocês não enxergam o futebol, não é possível. Você tá brigando em família Não, não pela é isso. questão não, do não, Guerreiro? Não é questão de Guerreiro. Assim, o cara ganha uma baita grana, 900 não mil joga. reais por mês. Aí quando tem jogo da seleção, ele tá sempre de prontidão. Aí jogou importante pro time, ele não tá. Mas, ô Carreiras, você como corintiano, tem coragem de falar do Guerreiro? Pô? Fala mal, Os lógico. dois Mas gols. você não, isso é sabe, uma Vlad, ingratidão, não, né? é melhor Uma você ingratidão. levantar a Não, tem questão. essa de É uma ingratidão. uma ingratidão, Ivan, realmente me Ivan, chama vamos lá, atenção. vamos ter- Ingratidão. Nicola, nada. quem era o Guerreiro antes Quem do é o Corinthians? jogador que mais ajudou o para. Corinthians nos últimos anos, Ivan? Você que é vamos corintiano. lá, Ivan. Quem é? Assim, Cássio, no- Cássio. Você é corintiano, Tem Ivan? projeção. Sou corintiano, sou Pois corintiano. bem, imagina a cena, você é bom de imaginação publicitária. Você sai para trabalhar, você não, um elemento X, sai para trabalhar, um trabalho muito severo, cansado, chega às 9h30 da 12 noite horas em por casa, depois de 12 horas de trabalho. Aí chega sem tocar a campainha, sem fazer grande barulho, e encontra a esposa com um cidadão no sofá. O que você faz? Você tem algumas opções, você pode despachar a esposa, você pode Perdoá-la. você perdoá-la, pode- você pode despachar o sofá. É como eu vejo a relação do Guerreiro do Carreiras com o Guerreiro. Guerreiro, né? Porque é um cara que não superou. Ele não aceita que Aí o eu Guerreiro não tem um concordo papel com muito você. Me chamou a importante. atenção Eu vou, te, eu essa... vou te fazer uma pergunta, então, pra gente debater sobre esse Você assunto. viu que hoje é ela que tá defendendo o Carreiras. Não, quem né? deve mais... o Guerreiro deve mais ao Corinthians ou o Corinthians deve mais ao Guerreiro? Para, Vou te, é respo- recíproco. vou te desculpa. responder com uma outra pergunta.
Por que alguém precisa dever mais para outro? Eu acho que a relação foi muito boa enquanto durou. Ambas Eu só as não partes. gosto da ingratidão de alguns, principalmente nessa bancada, que não reconhece que o cara fez o gol. O cara Da tirou a semifinal gente, do- o cara tirou a como gente de uma ingratidão. Libertadores, A gente rapaz. Mas não quem tem que fez o que- gol não tem do que- maior a gente título da história do Corinthians? Nós Os não dois somos gols. obrigados a Não, então, quem idolatrar o fez? Guerreiro. Carreira, Quem Eu fez? faria aqueles gols lá. Carre- cara. Carlos Pelo amor de Alberto Deus. Mas ele foi Não, predestinado. um gol que começou no meio de campo, passou por 7 jogadores do Corinthians, o Guerreiro fez Você viu que a empurrar gente pra tem dentro, outra até o ingata Casim na fazia mesa, esse né? gol. Não, me Casim desculpa. não. Não. Teve o primeiro jogo. O Borja Primeiro fazia. jogo tá difícil. O Borja faria isso. Você até viu o que temos Borja. outra engata na mesa. É Até o verdade. Não, Borja Sofá não é também. ingrata. Eu sou grata por ele, pelo que ele fez pro Corinthians, mas ele não é ídolo pra mim. Ô, Desculpa. Carreiras, quanto valia o título no Mundial naquele ranking que fizemos juntos nessa tarde? 100 pontos. Então, boa parte dos 100 pontos que colocam o Corinthians numa condição muito boa, e você vai contar em qual colocação, se devem a Guerreiro. Não seja ingrato. A Não, agora- não se agora- deve a Guerreiro, se deve ao time Agora eu vou campeão esnucar mundial você. de 2012. Agora eu vou esnucar você. Não. Quantos jogadores fariam aquele gol que o Guerreiro fez na final? Poucos. Poucos, mas alguns, certo? Ah, ele fez Porque dois, não fez estariam, antes também. não estariam posicionados lá, não teriam aquela sorte de colocar. Ah, não tá nele. Sim, Tá cara, nele. O tem que ser centroavante já tá predestinado onde? O pra centroavante fazer já o tá gol onde? Lá daquele. no gol? O Guerreiro teve participação decisiva. Decisiva numa cabeçada que ele fez o gol, certo? Nos Muito dois mais jogos, no primeiro gol do nos que dois nesse jogos último. Agora, do Mundial. presta atenção, agora responde, tá? Quantos goleiros, tá? Pegariam do mesmo nível que o Cássio pegou naquele jogo? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é Eu não outra tô perguntando coisa. pra você, Não, tô pois perguntando não, pra então. ele. Então não responde. Responde. Poucos. Hã? Poucos. Aquelas bolas são fáceis. Não, são difíceis. Hã? Mas então vamos. Quem é o melhor? 100 Quem foi o melhor homem em 100 campo pontos pelo da- título? da final? 100 pontos, né? Na nossa conta, né? É. Vamos dar 50 pro Guerreiro, 50 Ah, só os dois jogaram? Só os dois Não, jogaram? pode ser, Não, joga, é vai. ser 100 pontos pro time do Corinthians. Ô, Todo cara, mundo jogou. o cara A tem uma história- ingratidão, você a sabe- ingratidão é muito Ô, triste. Você sabe que tem é uma muito ingratidão. triste. Você sabe que tem uma história engraçada, meu. No título do Flamengo de 81, cara, o melhor homem em campo foi o Nunes. Ele recebeu, só que ele ficou com o Toyota pra ele, cara, e deu um rolo danado, que o time do Flamengo ficou bravo, brigou com ele, porque ele não dividiu, cara. Era pra dividir? Ah, pô, o time inteiro ganhou, né? Ele ficou Pô, com quem o carro ganhou o pra melhor ele. jogador? É que naquela época um carro, engraçado, Era né, muita hoje, coisa, né? O cara ganha um carro hoje, perto um Toyota, hoje perto do que eles estão, não tá nem aí, bicho. É que nem o jogador que dividiu o motorrádio, né? É, Deixou né? a moto pro... Não, não é levou só o motorrádio, rádio. foi um Motorola. Motorola. É um é. Motorola. Bom, agora vocês lembram o assunto que a gente Um dava é o jogador antes do de São Paulo, puxar um ficou tudo com a isso moto, aqui? o outro ficou com a rola. Você não sabe dessa história? Jogador do São Paulo. Ó, ai. Mas como a gente estava falando de Santos, né? Inclusive a bola aí que foi levantada pelo nosso convidado, Ivan Cavassani. Nicola, então você realmente acha que com a demissão do técnico Levir Coupe aí mudou os ares e foi melhor para o Santos o Elano assumir? O espírito mudou. O Santos, pra mim, vai ser mais forte na reta final. Só que a distância de 6 pontos é muito grande para, na minha opinião, ser tirada. O Santos precisaria ter mudado o comando técnico antes. Por exemplo, naquele final de semana em que o Santos demitiu o Levir Coupe e acabou voltando atrás para atender a pedido de jogador. É o tipo da coisa que No tava empate fadado. contra o Sport. E depois ele venceu o Atlético Goianiense no jogo seguinte, Letícia, mas aí acabou perdendo do São Paulo na rodada posterior. E foi depois da derrota para o São Paulo que o Levir foi demitido. Talvez se a troca tivesse ocorrido ali, talvez pudesse ser alguma coisa diferente. Mas o Santista também tem motivos para estar bravo com o time dele, porque empatou com o Sport, empatou com o Vitória, empatou com a Ponte Preta. Você pega 2 pontinhos de cada jogo desses, a gente já teria 6 pontos de diferença. São 6 pontos que separam o Corinthians do Santos. Tá certo, então. E o próximo jogo do Santos, que é mais um jogo aí na Vila Belmiro contra o Vasco nessa próxima quarta-feira. Vamos ver aí como vai se sair o Elano, então, contra o Vasco, né? Mais um desafio. Vasco que não vai ter o Luiz Fabiano. O curioso. De novo, né? E vai fazer O falta? cara fica 300 vezes fora do time, aí volta, aí já vai lá e xinga o cara, toma uma 2 bola. meses machucado, voltou. Terceiro cartão amarelo. Ele estava pendurado, tomou o terceiro. No jogo de ontem contra o Vitória, empate 1-1. Não joga no meio de semana. Aí sabe qual foi a resposta dele? Há males que vem para bem. Assim eu tenho mais uma semana para entrar em forma. Ô Luiz Fabiano, hoje é dia 6 de novembro. O campeonato acaba em menos de um mês, amigo. Você quer quanto tempo para ficar em forma? E o cara ainda ganha salário, velho.
Depende, né? Às vezes Bem, em forma viu? de bola Ganha não é bem, fácil, viu? Não é que ganha salário, ganha Não, muito. é porque eu gosto muito do Luiz Fabiano, só que hoje em dia não tá produzindo nada. Hoje em dia tá parecendo um Luiz guerreiro. Fabiano ou Guerreiro? Tá parecendo um guerreiro. Não, mas Quem? pra você, Luiz Você Fabiano tá ou perguntando Guerreiro? pra mim se um titular da seleção brasileira... Não, hoje. Ou seja, um Não, titular não, da seleção não, brasileira eu tô perguntando a preferência ou dele. um peruano que não Não. joga. Hoje. Você tem- Que deu tá o título sacanagem. mundial. Ah, tá bom, Corinthians. hoje você prefere quem? Pro reserva do Jô, você prefere qual dos dois? Sem dúvida nenhuma, Luiz Fabiano. Mas sem dúvida nenhuma. É a ingratidão. Não é ingratidão, Ivan, é você tá técnica. sentindo, né, Ivan? Ô, tio, isso aqui é técnica. Ah, então, mas Ô, tá- o Luiz Fabiano tem 420 gols na carreira, Luiz irmão. Fabiano- Sabe qual a média do Luiz Fabiano na carreira? Um gol, a cada 2 jogos, um gol. Sabe a média do Guerreiro? A gente sabe, um Ó, tá por certo? mês que o senhor lembra 1.1 toda gol por semana. jogo. Vai, Futebol, ó, futebol se é liga, momento ou velho. não? Né? Futebol é momento ou não? Futebol é momento Sim. ou não? Sim. Sabe quantos gols tem o Guerreiro no ano? Ah, 20. ah. Tem ideia de quantos gols tem o Luiz Então, Fabiano? mas vamos lá. Vai mudar Agora, mesmo agora, isso aí, agora a gente vai entrar em Já mudou, semântica. já mudou. Agora a gente vai entrar em semântica. O qual é o seu momento e o qual é o meu? Vamos lá. Vamos lá, então, é o seguinte. Vamos Me lá. dá aí, quantos gols o Romero fez no último mês? Nenhum, só um. E quantos gols o Luiz Fabiano fez no último mês? Nenhum. Então pronto. Você entendeu? É momento. Mas você quer então, falar do Guerreiro ou Romero? Você Ué, falou, não, você falou do Romero. Luiz Fabiano. Não, você falou Romero. Não, Guerreiro. O Guerreiro fez mais de um gol. Romero ou Mês? Guerreiro? Ele nem jogou, velho, se liga. Romero ou Guerreiro? Não, hoje é o Romero, ó, sensacional. E ó, Eu vou embora. Arnaldo, Eu vou embora. Arnaldo Eu vou Strauss. perguntar de novo. grande Eu vou Arnaldinho. perguntar de novo. Manda lá. Romero ou Guerreiro? Vê lá o que você vai responder que eu vou embora. Romero ou Guerreiro? É, você No prefere- time? O senhor tá Eu chantageando prefiro o o Carreiras? Guerreiro. Ah, bom, eu tinha entendido o Romero. Ah, bom. Tô zoando. Embora eu tava ontem indo pro estádio, eu falei pro Arnaldo Stein, meu parceiro, ele já está assistindo a gente. Grande Um abraço, Arnaldinho. Viva. Um Ele abraço. falou, eu falei assim, cara, esse Romero não tá jogando nada, mas eu acho que hoje ele vai jogar bem, Nicolé. Jogou muito bem. Aliás, ele gosta de jogar bem em clássicos, né? Inclusive, os últimos gols dele foram aí também nos É, clássicos. aliás de mandar um recado pro Mirtão Neves, né? Ô Mirtão, o cavalo paraguai, sai Mais mesmo, um os que não paraguai é perdoa, quem né? tubaram o Parmeira, viu? Olha os cavalos Quiseram paraguai. mostrar serviço. Os últimos 3 gols do Romero foram em clássicos. Ele fez ontem, já havia feito contra o Santos e contra o São Paulo. O curioso, Carreiras, é que eram 148 dias de jejum do Paraguai. Os caras ensaiaram o selfie faz 3 meses aí. 3 meses. É isso, mas não é brincadeira, não. Não, mas é verdade, O né? Carreiras Já tinha combinado. Carreiras mesmo. está se referindo à comemoração, até que o Guga fez a citação no destaque inicial. O Romero procura o Daniel Augusto Júnior, que é o fotógrafo oficial do Corinthians, e aí o Daniel está há 3 meses em todos os jogos do Romero com o telefone do Romero guardado lá para o momento em que ele fizesse o gol. E, enfim, o gol saiu e a selfie foi tirada. E saiu no momento importante, né? Isso que vale considerar também aí para o Romero. Então, para encerrar o assunto do Santos, Jorge Nicola, mais alguma informação quentinha aí do time Robinho, da Vila? vamos falar sobre o Robinho, Letícia. Pô, é E- verdade que a cheerleader do Santos está fazendo 96 anos? Não sabia. É verdade. Não sabia. Mas pelo menos, né? Tem mais time nova, que hein? nem cheerleaders tem, É mais né? nova. Não é não? Bom, sobre o Robinho. O Robinho tem uma proposta oficial para voltar ao Santos em dezembro. Ele tem contrato com o Atlético só até dezembro. E o Santos quer contar com o jogador para 2018. A proposta com uma considerável redução salarial. Hoje ele ganha por volta de 700 mil. O Santos quer pagar o teto salarial de 300 mil. E nos últimos dias o Santos foi comunicado de que o Orlando City, o time do Kaká, pelo menos até a partida de ontem, depois a Letícia vai trazer mais detalhes sobre a despedida do Kaká, o Orlando City fez uma proposta para ter o Robinho em 2018. Só que é uma proposta diante de uma realidade bem diferente daquela com a qual o Robinho está acostumado. Só para que o telespectador da TV Mais tenha ideia, o Kaká, que tem contrato com o Orlando até o fim desse mês, ganha R$1.800.000 por mês por lá. A ideia do Orlando City é pagar 400 mil por mês pro Robinho. Vou te falar que está muito bem pago também, viu? Não pagaria mais do que isso. Acho que o Robinho não vai aceitar uma proposta de 400 mas mil. Nicolinha é um lazer, né, cara? Você vai lá, vai pra Orlando, bate uma bolinha no final de semana. Ô, e ainda ganha 400 conto por mês? Ah, Acho que ele vai preferir continuar no Brasil. Ganhando mais. Mas será que vai Vai dar pro um bom Santos. Acho que não casamento pe- aí acho que não voltar pega pro mais. você Santos? vai pro Santos, Acho não que não vai? pega. Depois de tantas vaias, depois da torcida aí, né? Tá meio... Acho que o torcedor esquece essas coisas, Letícia. A partir do momento que o cara é apresentado e Então, mas começa a só jogar uma bem. perguntinha. Aí vai ser esquema Palmeiras, é isso? Qual? O time é o
É montar o time para disputar o campeonato do Master Seniors. O É Palmeiras isso? está nisso? Hã? O Palmeiras está nisso? Para quem divulgava que ia ser campeão do mundo, montou uma defesa que a média de idade tem 33 Edu anos. Dracena com 37, Fernando Peas com 39. Não, calma. 37, Edu Dracena. Fernando Prazo é 38, 39, né? não? Bom, 38. Aí você tem o... O Zé Roberto não joga, Não, né? o Zé Roberto... não joga? Não joga Ah, mais, não tava joga! ontem. Nossa, você tirou ele do time. Foi você é o ele a técnico. turma do deixadíssimo. Aí, na não, confusão. Zé Roberto, 48 anos, não. 43, 43. Errou. Aí você tem o Jean com quanto? 32. Hã? Mas também virou banco. Também não joga. Não. 32. 32, certo? Estamos falando de zaga. Aí, quanto tem o maior lateral esquerdo do Brasil? Egídio? É. Uns 30, alguma coisa assim. Então, Alguma quer dizer, coisa assim. Você tá vendo que a média não tá baixando. O Mina dá uma derrubadinha, né? 23, alguma Hã? coisa assim. Menina E não. o outro lateral Mike lá, ó. Mike, uns 25. 25. 24. Então, se você for puxar a média, você vai dar em 33 anos. Agora me esclarece. Gênio, tal do Matos, hein? Gênio. Montar um time para disputar a Libertadores, assim, nós vamos ganhar tudo, botaram até meta. Cada título vai ganhar tanto, ganha tanto. agora- Não Você se entendeu, não? conforma Ganha com tanto. isso, cara. Aí os caras montam uma defesa, não é a zaga. É uma defesa com a média de idade de 33 anos e vem falar para mim que sabe planejar. Ô, bonitão, dá linha, velho, que isso, O cara. Carreiras não esquece dessa tal meta que o Nicola Mas trouxe. você aqui, as sabia, informações e é um do negócio que é bicho. muito interessante, o patrocinador do Palmeiras já está escrevendo o Palmeiras na corrida de São Silvestre. Não vai. Para Tá tentar ter informação alguma vitória errada. ainda no ano. Não Informação vai? errada sua. Errada? Então, É lógico que é errada, qual que é a porque real? a corrida de São Silvestre é Ah. uma das provas mais tradicionais do mundo, seu Ah. Guga. Ah. E fique sabendo que ela é mundial. É mundial. Então ela não aceita Então não, é verdade, não passa- é não verdade, aceitou é o verdade, coisa do é Palmeiras, verdade. entendeu? Mas vai passar o Natal e o Ano Novo, pelo menos. Ô, né? Nicola, parece que o Santos ele vai ter aí acesso a um bom dinheiro aí com a venda do Neymar pro PSG, né? 34 milhões de Bem reais. lembrado, Ivan. É, É bom dia, não ótimo é uma dia. coisa, é Não, uma e coisa muito primeira louca. vez que o Santos vai ter lucro na história do Neymar, né? Quando Porque- o Santos vendeu ele pro Barcelona, o Santos pegou por volta de 17 milhões. Agora vai quase dobrar aquilo que havia faturado com 4% da negociação. O Santos fatura esses 34 milhões como clube formador, quando você revela o jogador. Beleza, Dos hein? 16 aos 23 anos, você fica com um percentual que é calculado. Ele pode chegar de até 5%. O Santos ficou com 4%, uma negociação de 212 milhões de euros. Sobraram 34 milhões de reais para o Santos. E vou falar mais. Ó, Neymar, campeão com o Paris Saint-Germain da Champions, se acontecer isso, tá? Ele volta pro Barcelona por 1 bilhão em cacetada. Amarra o quanto vocês quiserem. Mas logo depois? Hã? Logo depois? É. Volta pro Barcelona. Não, o Santos vai já tem, Vai ser, então- e o Santos vai montar na bufufa de novo. Então o Santos já está com condição de condições financeiras de contratar o Borja, né? Não, então, não sei, Olha, cara. né? Não, aliás, eu achei engraçado. Você viu? 34 milhões, Ô, dá, olha. apareceu o seguinte, outro dia tinham 3 clubes europeus interessados no Borja. Segundo o Matos, o gênio, do Palmeiras. Aí quais eram os nomes do time? Não existia. Aí você fala, pô, cara, legal. Watford, Leganés e Levante. Não. Hã? Watford da Inglaterra, Ah. Leganés e Levante da Espanha. Então, com quanto de dinheiro? Nada, tudo no empréstimo. Aham, Não, o beleza. Watford até pensou Então, em comprar, mas não poderia é. porque o Borja não atendia aquelas restrições de Acredito, convocações não. pra seleção. Eu É uma acredito. coisa errada, eu né? acredito na informação muito. Aí, agora voltaram 3 times novamente interessados no Borja, né? O Atlético Nacional, o próprio time dele, Sim. que quer ele de graça, né? Quer ele de graça. Aí, o outro time, onde que é o outro time? É um time do leste europeu. Um time do leste europeu. Croácia, parece. Hã? Um time lá do Chapéu. E tem mais um outro time também assim, que, cara, você fala assim, meu... Aí sabe qual que é a história do Palmeiras? Não quer vender. Isso porque o Palmeiras pagou 35 milhões em, vamos deixar claro, pessoal, 70%. O Borja vale 50 milhões de reais. É o que o Palmeiras pagou no Borja. Estelionato. Entendeu não? Né? Não, e é aquela história, a mesma coisa que eu vendo pra você, Carreiras. Vendo o meu carro, você me paga uma grana aí acima da tabela. Depois de um ano, o meu carro quebrou, você ficou na rua, aí eu chego pra você, não, devolve pra mim aqui, eu não te pago nada. Pô, o que é isso? Mas mas o engraçado é que assim, apareceram 3 times, né, com propostas e assim, e o Palmeiras mesmo assim não quer, viu?
Palmeiras não quer. Ah, foi um bom investimento, né? Não, Carreira? pô, sensacional, não. Opa. É a mesma. Torcedor de Corinthians quase vibra. a mesma coisa com o Jô. Aliás, nós temos outra aposta do Jô, né? É verdade. Aliás, tem a do Jô, também não esqueça do É que Jô, não. Viu? essa a gente Teve não alguém que apostou. falou que era muito caro Essa pro a gente Corinthians, apostou, não era mas isso? Não. E outra, e a maior de todas? Qual? Que o Corinthians ia ser campeão brasileiro. É? Que você lá no começo do campeonato, você falou assim, nem, Você tá Carilli sofrendo de cai, amnésia, né? Carilli cai daqui 2 semanas, 2 meses. quarta Mas você não Ele- apostou nada, né? Hã? Você não apostou Não, nada. apostamos sim, nós vamos buscar nas imagens, cara. É? A quarta força tá aí, né? E que Firme voltou a forte. jogar como quarta força nesse clássico aí, nesse derby, mas vamos aguardar um pouquinho que a gente vai deixar para falar do derby, é claro, no final. Antes temos que falar do São Paulo também, que conquistou mais uma vitória aí contra o Atlético Goianiense. Mas antes de eu chamar o hino do Tricolor, eu quero falar de confiança e segurança para sua família, quero falar de Braga Metal. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal, Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. Ah, e tem mais. Fechou o negócio? Ganhe uma caixa de cartas. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. Braga Metal. E você sabe em quanto tempo custa a segurança de uma família com portão eletrônico? Poucos segundos, né? 12 segundos. A Braga Metal você coloca, você protege a sua família em 12 segundos, apenas 12 segundos. Então, você que está aprendendo a fazer uma reforma na sua casa, ou então já está planejando uma casa nova, não pode ficar sem um portão da Braga Metal. É o melhor investimento que você faz na sua residência. Tá certo, o recado de Carlos Carreiras aí pra você, telespectador. Agora sim, eu quero pedir pra produção tocar o hino do Tricolor do Morumbi, o São Paulo. Aliás, o São Paulino que tá feliz da vida, Eu nunca né? vi o Carreira sorrir com esse hino. Isso que eu tô achando estranho, meu. Não é Por que isso, você né? tá sorridente com o São Paulo? É, cara, porque na verdade eu tô interessado numa baianinha que vai ter aqui logo. Uma baianinha. Ô, Nicola, o que você vai falar se eu ganhar essa aposta? Você vai falar assim, eu nunca mais aposto nada com esse maluco, é isso? Pior Não? que eu já tinha prometido pra mim mesmo que eu não faria mais apostas com você. Porque aquela aposta do André com o Guerreiro, pra mim, teve voodoo, teve macumba. E essa também, né? Porque o São Paulo tava morto. Só que eu imaginei Mas o que quê? era mais fácil fazer macumba com um jogador só. Não, Ô, não Nicola, tinha. explica Ó, pro Ivan. peraí, Explica pro Ivan. Vamos lembrar É. ao nosso telespectador, né? Para Audiência quem de repente está rotativa, assistindo pela primeira vez o programa hoje, e também para o nosso convidado Ivan aqui, que tem uma aposta rolando entre Carlos Carreiras e Jorge Nicola. Alguns tempo atrás, aí, né? Alguns meses atrás, quando o São 2014. Paulo. Não. Quando o São Paulo estava beirando aqui a zona de rebaixamento, o Carlos Carreiras apostou que o São Paulo iria se recuperar. Não, beirando e não, que- estava na zona de estava na zona rebaixamento. de rebaixamento e que iria se recuperar e ia conseguir ainda chegar aí na zona de classificação da Libertadores. O Nicola, por sua vez, falou que isso não iria acontecer, que era impossível pelo futebol que o São Paulo vinha jogando, claro. Mas agora, vamos ver aí a parcial dessa aposta entre Carreiras e Jorge Nicola, porque ó, o São Paulo está com 43 pontos. Nesse momento, está a 8 pontos do Vitória, que é o primeiro colocado do Z4, né, com 35 pontos. Já Não fugiu. cai E mais, apenas a 4 pontos do Flamengo, que é o 7º colocado, com 47 pontos. Então, 4 pontinhos de diferença aí para o G7, já que virou o G7 devido ao título do Cruzeiro na Copa do Brasil. Mas, se virasse G9, devido ao título do Flamengo na Sul-Americana e ao título do Grêmio na Libertadores, hoje o São Paulo já estaria classificado aí para a Libertadores. E do Nicola, ano que vem. você lembra de outra coisa que eu falei no dia da aposta? Não. A Não aposta lembro foi de nada. feita logo após o jogo contra o Botafogo. Pois é, 4 quando o a São 3. Paulo Que mudou. foi a estreia do Hernanes. Eu falei assim, ó, se o São Paulo com esse futebol chega na Libertadores e tem mais, Hernanes vai pra seleção. E aí? Eu aprendi, é um compromisso que eu assumo com o telespectador da TV Mais, que caso o São Paulo vá à Libertadores, eu nunca mais na minha vida faço aposta com esse cidadão, porque eu achei que a macumba, É quem macumba, os cara? orixás que ele mexia eram específicos para um jogador.
Se isso se propagar também para times de futebol, aí eu parei de vez. Não, aí eu pego uma analogia, a quarta força vai ser campeã por causa E não disso. esqueça também que nós fizemos outra, porque no início do ano, Você tá vendo? né, eu apostei... Você não esquece nada também, né? Jô e Borja. Jô e Borja. É. Jô e Borja. E aí, Nicolinha? Também já tá tomando, já era, né? Essa aí também já era faz tempo. Essa você já assumiu que perdeu A faz um sorte tempo. é que a gente não apostou nada, a gente ficou só na De aposta. repente o Borja pode fazer uns 3 gols por jogo, Esquece, Nicola. não vai fazer. Hã? Até melhorou, até tá jogando mais, mas não vai fazer. Acho que melhor, independente de Não ganhar ou não apostar, essa aposta, parar com a Agora, ó, só explicando a aposta, Ivan, é o seguinte. Em 2015, tá? Foi o ano que ele foi embora do Corinthians, o Guerreiro. E aí, o que aconteceu? Eu falei, e o Nicola tem sempre esse sentimento que eu sou magoado com a saída dele. Eu acho ele um medíocre. Pra mim, Quem, eu? o Guerreiro é um medíocre. Tá? Você já falou isso no programa, inclusive. Aí hoje. ele, não, você tá louco, você tá biruta. Eu falei, você quer apostar comigo quem vai fazer mais gol? Aí ele, não, que jogador? Eu falei, que jogador você quer? Isso aqui. E naquele momento, tinha o André Balada. O André Balada tinha 6 gols. piada. Essa Jogando aposta, no essa aposta foi esporte. O uma Guerreiro piada. tinha 6 gols. Não é que tá no Eu Corinthians, falei é no assim, ó, esporte. eu garanto pra você, André Balada vai ser artilheiro do campeonato na frente do Romero. Não, vai ter mais gols, né? Mais gols que o Guerreiro. E o Essa foi André uma piada. Balada Essa foi uma piada. teve mais gols e ele veio de Não, e Baiano. o pior é que esse cara, esse pior é que ele acredita até hoje que o André Balada é mais jogador do que o Guerreiro. Não, eu não acredito, não tô falando isso. Eu falei que ele faria mais gols. Verdade. Tanto é que o André Balada foi o primeiro cara a trazer ele, a falar dele pro Corinthians. Não foi isso, Não, Nicola? quem trouxe o André Balada pro Corinthians foi Carlos Carreiras. Agora, a gente questão lembra do disso. São Paulo, essa daí, cara, pode então falar o que fosse. Eu vou até gravar, meu. Nós vou trazer o trecho do programa eu falando, ó. Tá aqui, ó, o São Paulo. Porque agora, Ivan, tá cheio de cara em emissora falando, nossa, o São Paulo Verdade, chega na ninguém Libertadores. Eu queria ver falar lá atrás, tio. Falar lá atrás e garantir, apostar. Ninguém faz isso, Nicola. Não, e o pior que o Nicola tá falando aqui, que deve ser macumba do Carreiras, que não é possível, mas a macumba é tão boa, viu, Jorge Nicola? Aqui, ó, o Hernanes, de quem Carreiras falou tanto aí, fez o 9º gol dele em 16 jogos pelo São Paulo, fora o baile, né, que tá dando de assistência, É o tá melhor jogando meia do muito futebol brasileiro também. hoje. E ó, pela primeira vez, tá, nessa vitória do São Paulo aí contra o Atlético Goianiense, o São Paulo conquistou 3 vitórias consecutivas no campeonato, não só no campeonato, como é a terceira vitória desde junho de 2015. Que o São Paulo não conseguia 3 vitórias consecutivas. Então é boca Aqui eu santa falei. de Carlos Carreiras, viu, No Nicola? Campeonato Brasileiro, de fato, desde Juan Carlos Osório, naquela sequência o São Paulo venceu Grêmio, Santos e Chapecoense. Dessa vez venceu Santos, Flamengo e o Atlético Goianiense. Ficar invicto 4, 5 meses não é pra todo Não, mundo não é mesmo, pra né? todo Não é- mundo. não O é pra todo Hernanes mundo. é a segunda maior contratação da história do futebol brasileiro em 2017. Só primeiro é o Borde? Só tá atrás do Jô, Ah. que arrebentou com a temporada, já tem o título do Campeonato Paulista e está muito bem encaminhado para outro título O do Jô é Campeonato outro que Brasileiro. calou a imprensa tá pianinha. Mas calou o senhor também. Não, Quem? não. Você tá de brincadeira. Vocês apostaram, Você lembra tá louco? disso? O ano passado eu ainda falei do Jô, porque todo mundo começou a que o Jô. Você ainda falava assim, eu falei, ó, o cara virou evangélico, ele acertou na vida. Ah, Não, tá evangélico. cheio de evangélico aí que não dá. Foi ou não foi? Não, é verdade, é verdade. Ah, para, É verdade, Nicola, você tá de Nicola. brincadeira, Você ainda cara. falou que eu me admitir. lembro, Mas Nicola. o programa é sobre mim agora? Não, Ô, Vadir, você é o diretor dessa porcaria? Eu sou o programa agora? Pô, o que tá acontecendo? Eu posso ser o diretor, mas não dessa porcaria. Pô, mas tudo eu, Vadir. Pô. Não, agora então vamos falar também que o Dorival conseguiu ajeitar, pelo jeito, aí, a dar uma ordem na zaga do São Paulo nos últimos jogos, né, Nicola? Porque a gente via que era um problema aí com o Rogério Ceni, por exemplo, organizar a zaga do time, e agora, nesses 3 últimos jogos, tomou um golzinho só o São Paulo. Só do Santos, nessa sequência de 3 vitórias, passou em branco contra o Flamengo, passou em branco contra o Atlético Goianiense. É outro São Paulo, Letícia. Aquele São Paulo que passou 14 rodadas na zona do rebaixamento não existe mais. Mas assim, o Hernanes realmente tá se sobressaindo, tá? É o Hernanes. Mas assim, Jusilei tá Jusilei. jogando bola demais. Acho que o Jusilei contribui Era muito para essa previsível, o organização elenco é muito do, bom, da né? zaga. O elenco era Então, bom, só que mas não tava Petros, casando, ó, né? vamos falar. O Jusilei é um cara marcador, tá? Aquele cara mordedor e de um bom passe de saída de bola. O Petros é um cara de um ótimo passe, tá? E assim, também não alisa. O Petros ele fica em cima carniceiro. Aí você tem um Hernanes que, é impressionante o que ele sabe que vai fazer com a bola. É impressionante.
E o Cuevas é um jogador que foi muito importante no gol do São Paulo. Né? Ele carregou a bola, ele deu um tapa pro lado assim quando ninguém esperava. Ele foi muito importante a participação dele no gol de São Paulo. São Paulo tem elenco e tem elenco. O problema é que foi um elenco montado durante o Campeonato Brasileiro. O São Paulo se recuperou daquele clima de desconfiança total e era algo natural diante de tantos maus resultados. E o São Paulo, enfim, se uniu. Você acha que o Rogério Ceni nesse momento ia estar bem também? Não, eu acho que teria muita dificuldade porque o Rogério é um cara que administra grupo de um jeito muito peculiar. E é um jeito que não me convence. É um cara muito introspectivo, é um cara muito ditador, é um cara centralizado que tem dificuldade em reconhecer e elogiar os outros. Acho que não. É curioso que agora o pai dele saiu na mídia falando que sonha ele dirigir o Internacional, né? Esse é um recado, né? Pedindo emprego. Tá claro. A gente que entende um pouquinho de mídia, a gente já está entendendo, tá mandando um recado, porque tá sabendo que pelo mercado de São Paulo, no próprio se for treinar Ponte Preta, nem o Santo André, hein? Carreiras, deixa eu fazer uma pergunta. Aliás, Fábio Denadai, vice-presidente do Santo André, né? Que vai estar aqui com a gente em breve participando, entendeu ou não? Nem cogite esse absurdo pro Santo André, hein? Pelo amor de Deus. Embora o seguinte, Santo André é pé quente pro Hernandes, porque o Hernandes passou aqui no Santo André. E o Santo André que tem o zagueiro Domingos aí pelo Campeonato Paulista, vai ser um negócio, hein? Nossa, o Domingos vai dar muito sábado pro Santo André, viu? O Carreiras, qual é o time? Tem 2 times que lideram o retorno do Campeonato Brasileiro. Quais são? Isso vem ao caso, Nicola? Vale alguma coisa? O primeiro time? Tem 2 times que dividem e tem 24 pontos no retorno. Quais são? Fugiu. Sei. Chuta. Mas vale o que isso? Não. Chuta. Tá fácil, não tá difícil. Um é o São Paulo disparado, o segundo é que eu não sei. Quem é, Ivan? Botafogo? Quem é? Botafogo, né? Cruzeiro, né? São Paulo e Cruzeiro são os líderes do retorno, 24 pontos cada. É algo impensável, até pelo São Paulo. Talvez não pelo Carreiras, vale porque o quê, Jorge Nicola? Não, porque eu acho que é importante. Vale o desempenho no segundo turno. Ganha um sorvete no final do campeonato? Não ganha título nenhum, Guga, mas eu acho que reflete um pouquinho do momento do time. Outro dia me achincalharam porque eu falei que era bom o Santos ser vice-campeão. Ajuda a explicar um pouquinho. Você quer diagnosticar o momento do time. Se você confere que o São Paulo, que passou 14 rodadas na zona do rebaixamento, é hoje o líder do retorno, é um bom sinal de que a o coisa líder do melhorou. campeonato estaria quase beirando a zona de rebaixamento. Mas a questão agora não é disputa do título. Daqui a pouco a gente fala do Corinthians. Só os 2 times que mais ficam na zona é o seguinte, o que está, tá? O Atlético Goianiense que não saiu e o São Paulo. Então a gente está falando do segundo time que mais ficou na zona de rebaixamento e é o líder do turno. Eu acho que é considerável para o torcedor do São Paulo, mostra a reação do tricolor. E aí tem um outro ponto muito interessante no trabalho do Dorival Júnior, que foi muito questionado. Se o São Paulo tivesse perdido pro Flamengo no Pacaembu, o São Paulo, inclusive, o Dorival correria, inclusive, um sério risco de ser demitido. Apesar o São Paulo vencer o Flamengo, o Dorival continuou. E o retrospecto do São Paulo fora de casa está melhorando bastante. O São Paulo chegou a ser, antes do jogo contra o Atlético Goianiense no sábado, o pior visitante do campeonato ao lado do Atlético, ao lado da Ponte Preta. Cada um com 8 pontos. O São Paulo venceu, foi para 11. Então o São Paulo tem 11 pontos fora de casa, 10 foram conquistados pelo Dorival. Só 1 pelo Rogério Ceni. O Rogério perdeu 6 e empatou 1, enquanto foi técnico do São Paulo nos jogos longe do Morumbi. Eu vou aqui compartilhar com vocês a Josefina de Fátima Ribeiro, tá? Não pode esquecer Santos. Josefina de Fátima Ribeiro Santos. Tá, nome grande, hein? Ela é de Camilópolis, bairro Santo André, tá? Ela está perguntando, Carreiras, na sua opinião, a mudança de técnico no São Paulo contribuiu para essa melhoria do time? Óbvio, não tenho a menor dúvida, entendeu? Eu sou um dos caras que eu achava que o Rogério Ceni nunca deveria ter ido treinar o São Paulo. Então, não é que eu pedi a cabeça dele, mas eu fui muito crítico em relação a ele. E o Dorival veio com outra pegada, com outra cabeça. Na verdade, o Dorival veio com títulos e títulos são respeitados. O jogador de futebol que ganha mais do que o técnico, quando você bota lá um cara que não está dizendo nada para ele, no vestiário, o cara chega uma hora, o cara fica assim, e aí? Então vai, meu. O cara vira as costas, começa a amarrar chuteira, o cara começa a passar gel e o treinador lá, blém, 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 blém. Porque ele sabe que o treinador não vai poder falar para ele assim, não tá me obedecendo, vai embora. O cara ganha 3 vezes mais do que ele. Agora, tá? Então isso daí era uma das coisas que acontecia na época do Rogério Ceni. Entrou o Dorival, um técnico respeitado, um técnico com título, tá? Então acabou dando uma mexida no elenco.
E claro, chegaram também algumas contratações aí que ajudaram bastante. Então respondendo a Josefina. E você, Guga, o que você Uma acha? pergunta para você, Carlos Não, Carreiras. mas responde a Josefina. Pois peraí. não, eu respondo e depois eu vou fazer uma pergunta. Vamos lá. Qual A que é a mesma pergunta? pergunta Qual que é a que ela fez pro Carreiras. Se a você mudança acha... de técnico contribuiu. Eu acho que contribuiu, na verdade, contribuiu até ao do time, mas o Rogério Ceni era desagregador, na minha opinião. Estava numa situação, o São Paulo Futebol Clube, que ia para baixo. E aí o Dorival se acertou. Mas a pergunta que eu faço é essa analogia para o Carreiras, para responder também o torcedor ligado. Quer dizer, o Dorival Júnior não servia para o Santos e serve para o São Paulo? Então, eu também achei um erro a saída dele do Santos. Também achei um erro. Eu acho que o Santos... Eu acho que, de novo, ele entregou um campeonato de mão beijada, igual ele errou no ano passado. O ano passado o Santos bateu na trave, foi vice-campeão. Chegou na cola do Palmeiras. Eu vou numa analogia. Talvez com o Dorival Júnior você acha que o Santos podia estar grudado no Corinthians? Talvez. Então, mas aí o Nicola vai alinhar mais em cima da política, tá? Não é só aí aquela coisa da política dentro do que o treinador Agora, Carreira, tá colocando. se o Rogério Ceni não tinha experiência, não tinha gabarito, talvez, para iniciar num time como o São Paulo, pelo menos ele teve um reconhecimento na multa contratual, né? Parece Não, que foi mano, de 4 nossa, a 5 Negócio milhões, da né? China, um né, absurdo. Ivan? Ivan, negócio da China, Né? um negócio assim... É o start na carreira, né? O cara já sai milionário do primeiro emprego. Que se os dirigentes do São Paulo forem coerentes, eles voltam com o Rogério Ceni no São Paulo daqui a uns 20 anos. Daqui a uns 20 anos eles voltam. Olha, Rogério, você merece uma nova Preparador chance. de goleiro. Merece uma nova chance e tal, porque assim, sinceramente, você assinar um documento, né, que você sabe que você está sendo prejudicial a outra parte. Total. Isso no jurídico tem até como derrubar. Leonino, né, que chama, né? Não é leonino, não é questão de leonino, não é leonino, a outra parte está assinando, não é bem assim, porque quem contrata é o São Paulo, não era o Rogério Ceni. Então leonino seria o contrário. Sim, é verdade. Entendeu não? Agora, a questão aí é que é o seguinte, é uma questão moral e ética do que o São Paulo, do que o Rogério Ceni tem, para quem quer ser um presidente do São Paulo, como ele já disse, tá? Este contrato, na minha opinião, afastou ele de qualquer possibilidade. Vai pegar mal historicamente em qualquer momento. Em qualquer momento. Qualquer cara que for concorrer com ele vai falar, pô, Em qualquer momento. Quando você foi técnico, eu nunca fiz questão de pegar 5 milhões do São Paulo e você fez. Certamente é algo porque assim, que ele vai... você aceitar um índice, olha, se eu for melhor um pouquinho do que dos mané que passaram aí, vocês têm que me passar uma multa. Por que ele não colocou um índice assim, olha, se eu tiver em zona de Libertadores e vocês me demitirem, eu tenho que ter uma multa. Era factível, porque aí eu falo assim, pô, mas peraí, se o cara tá na zona da Libertadores, por que quer demitir o cara? O aproveitamento Ou até que ele mesmo uma precisaria. bonificação por resultados, Isso. né? Que é um tradicional, né? O aproveitamento que lhe renderia essa multa era de 48% dos pontos, Não. nem metade dos pontos. E É um o detalhe, o termo correto dele, estagiário. Não, mas eu entendo, pensa bem, foi a primeira oportunidade que ele teve como técnico. Vai demorar para arrumar outra, então tinha que pegar uma multa para se Olha, manter uns eu 10 anos. vou dizer o né? seguinte, Rogério Ceni, depois da Mônica Chupinski, se tornou o estagiário mais Quem? famoso do mundo. A Mônica? A lembro Mônica da Chupinski. Ô, Carreira, só sobre o Dorival, que vocês estavam falando agora há pouco, o Dorival não tinha como continuar no Santos, o clima estava absolutamente desgastado pelo tempo. E aí, por exemplo, comparar com a nossa realidade, que a gente se vê só às segundas-feiras, é uma coisa. Mas digamos que o nosso programa fosse todo dia, segunda a sexta-feira, e em 2 horários, de manhã e de noite. E a gente discute aqui de manhã, à noite a gente volta a discutir, volta a debater, e aí, digamos que o Vadico, lá, o nosso diretor, começa a puxar, pegar no meu pé, aí pega no pé do Guga, depois ele briga com a Letícia, o que é natural do dia a dia, né? Depois de 2 anos de trabalho, a gente já não estaria mais aguentando o Vadico. E era mais ou menos o que acontecia com o Dorival. O Dorival acabou criando uma série de atritos, de ruídos lá, e não tinha outro caminho que não a demissão dele. O próprio filho dele, mais do que o Vadico, no caso, o filho do Vadico, que era o auxiliar técnico do Dorival, o filho do Dorival, arranjou confusão com Deus e com todo mundo lá na Vila Belmiro. Então responde aí. A solução foi mandada Ó, embora. o sempre bem Tem filho, informado. Vadico? Ó, Tem. o sempre bem Tem que pôr o informado. microfone no Vadico. O sempre bem informado, Jorge Nicola, sobre o São Paulo, responder aqui o Davi Markovic perguntando aqui. Vamos lá. Walter, está certo no São Paulo? Não, mas tem uma conversa forte. O Corinthians vai ter de volta
vai ter o retorno do Douglas, goleiro do Avaí, em dezembro. E aí a tendência é que o Cássio fixe titular, o Douglas seja o reserva imediato e o Corinthians faça negócio com o Walter. Uma possibilidade é o Reinaldo, que pertence ao São Paulo e está emprestado à Chapecoense, ser envolvido nessa negociação. Então o Reinaldo vai para o Corinthians, fica como opção para a lateral esquerda e o Walter vai em E o definitivo. Walter merece essa oportunidade. O Corinthians né? tem que Ser trazer titular o de um Fábio time grande. Santos de volta. Aqui, lateral, Reinaldo nada. Fábio Santos tem que voltar pro Corinthians. É melhor do que Marcelo, porque teve alguns programas atrás, o senhor, a gente discutindo sobre Reinaldo, Sua memória o senhor tá boa falou sobre também, Marcelo. né? É que o Ah, Caio... não, peraí, Marcelo, o que é? Sou Marcelo o quê? Real Madrid. Tá, O senhor tem? falou. Eu falei o quê? A gente estava discutindo sobre a possibilidade do Reinaldo jogar no Corinthians. O Carreiras, ele lembra as coisas que ele acerta, Seletivo. as coisas que Não, ele... não, então vamos lá. E o senhor falou, não, que Reinaldo? O Corinthians tem que ir atrás do Marcelo. Continuo falando. Não Você acha... fala, Ô, Nicola, o Marcelo é surreal pro Corinthians. Vamos ser Ah, bom, esquece. não, lateral esquerdo. Não, mas Você escuta, tá mas é falando. uma brincadeira agora. O Fábio, Mas você falou sério, e o Guga concordou. Não, ele mas falou aí que é- ano, Tá- ele Que é normal. Talvez- que é Fábio normal. Santos não, Carreiras. Que é Opa, isso? Fábio Santos não. joga Ó, bola demais. talvez você estivesse brincando, o Guga achou que era verdade. Tá, o vamos Guga responder aqui o concordou. São Paulino. Continua aqui, Davi Marcovitch dizendo. E o Zeca, vem? O Zeca interessa a Corinthians, a Palmeiras e a São Paulo. Bom jogador. Só que eu acho que o destino do Zeca vai ser o futebol do exterior. Legal. Carreiras. E o Tatu? Tatu? Aquele? O Zeca Tatu com ele? Ó, Hudson vai O ser Hudson trocado? deve ficar no Cruzeiro, está emprestado até dezembro. O valor para que o Cruzeiro compre ele em definitivo é de 5 milhões e 700 mil. O Cruzeiro já disse que não vai pagar 5 milhões e 700 mil. O que os clubes discutem agora? O Cruzeiro coloca algum jogador no negócio, o negócio é abatido, dependendo do jogador, o negócio pode ficar até elas por elas. O Hudson deve continuar no Ó, Cruzeiro. O Nicola e o alguém deve Jadson chegar. fica no Corinthians ou vai pra algum Ô, lugar? você percebeu que nós estamos falando de São Paulo ou não? Não, Que mas, programa você está eu tô participando? lembrando aqui, Você não. percebeu ou não? Não, percebi. Ó, escuta, ó só. O torcedor do São Paulo, de repente, sonha novamente numa troca daquela com o Cruzeiro, lembra? Ah, do 5x2? Palinha lá? Lembra? Não, pelo amor de Deus. Lembra 5x2, disso? né? Pelo amor de que troca que o São Paulo fez ali. Serginho, ia ser Palinha. ótimo. Lembra disso aí? Era 5x2. Tentar lembrar o... Belete, o- Serginho. Nossa, hoje só veio fera do Cruzeiro E do São falando Paulo. em contratações de São Paulo Futebol Clube, Carreiras, tem a famosa polêmica aí de Kaká, né? Pro ano que vem, o Kaká que fez seu jogo de despedida aí do Orlando City recentemente. E eu quero saber se você tem informações sobre isso, porque o torcedor quer saber, muita gente a perguntando Manu Marcovitch também. também está querendo saber disso, viu, Nicolinha? Para Manu e para o telespectador da TV+, ontem o Kaká se despediu do Orlando, tá livre a partir de agora, só que até o momento não recebeu qualquer ligação do São Paulo. Ninguém ligou pro Kaká para dizer, e aí Kaká, quanto você quer ganhar? Tá afim, não tá? Quais são os próximos passos? O Kaká embarca nas próximas horas para a Rússia, vai fazer uma série de compromissos particulares lá, profissionais, depois vai passar por Londres e também pela Alemanha, então Inglaterra, Rússia e Alemanha, antes de voltar ao Brasil vai ficar uns 20 dias fora. O São Paulo garante que procurará o Kaká nos próximos dias. O contato vai ter que ser feito por telefone, porque o Kaká vai estar com a agenda comprometida. Eu imagino assim, sem compromisso nenhum, deve aparecer assim, olha, Kaká, a gente vai te dar uns 500 paus por mês, tá? Se rescindir, a gente te dá uns 5 milhões de multa. É mais ou menos essa tocada, né? Se foi pro Rogério Ceni, o Kaká merece cara, também, né? Exatamente, né? É. Então é mais ou menos essa. Fora Vamos assim ser com todos justos com os ídolos, né? Essa é a pegada, entendeu? Ó, Não? Hã? E o próximo jogo do São Paulo, que acontece então nessa quinta-feira, recebendo a Chape no Pacaembu. Então, quinta-feira é o jogo das 8 horas da noite, o próximo jogo do São Paulo. Vamos ver se consegue engatar em mais uma vitória aí, né? Se o São Paulo ganhar, Nicola, eu acho que só a Baiana vai ficar É que os dois louca, hein? próximos jogos depois do jogo com a Chapecoense são complicados. Grêmio fora de casa e Vasco fora de Tá, casa. Grêmio Grêmio contra B, né? Grêmio com que situação? Mas não é o melhor Grêmio? time do campeonato no momento? O Grêmio São com o Paulo? time titular. Por que time titular? Porque o Renato colocou na cabeça que precisa preparar bem o time, já foi assim no jogo contra o Flamengo. Só o goleiro, que não foi o titular, o Groi deu lugar. É só contra o Corinthians que ele não pensa assim. E aí Contra o Palmeiras, o Grêmio só não contra vai o jogar. Corinthians. Jogou, contra o Palmeiras, né? Isso. Desculpa, foi contra o P. Palmeiras. A favor jogou com o time reserva com o Palmeiras. O Grêmio só não vai jogar com o time titular contra o Santos, que é o último jogo antes da decisão na Libertadores, Ó, jogo com o Lanús. Aí isso aí caiu do cavalo, certo? Caiu do cavalo, você entendeu não? Quem? O Renato Gaúcho. Porque achou que ia prejudicar o Corinthians
jogando com os reservas contra o Palmeiras. Aí sabe o que aconteceu? Os é os palmeirenses se acharam, metemos 3 no Grêmio. Imagina o que a gente vai fazer com o Corinthians. O tiro saiu pela culatra, Renato Gaúcho. Belete e Serginho vieram do Cruzeiro para o São Paulo em troca de Gilmar, zagueiro, Vitor, lateral direito, Ronaldo Luiz, lateral esquerdo, Donizete, volante, Palinha, meia e Ailton, atacante. Todo mundo com vasta idade já, né? Não era não. Na verdade é o seguinte, foram bons jogadores nessa leva também pro Cruzeiro. Palinha. É que esses dois que vieram deram muito contratações certo, né? Os dois maravilhosas, laterais, né? os dois foram, um foi sucesso na Itália e o outro na Espanha. Ó, e para terminar, então, esse assunto aqui do São Paulo, na nossa segunda-feira, eu quero chamar um merchan de um estabelecimento que nós todos gostamos muito em São Bernardo do Campo e que o dono, nosso amigo querido Daniel, é São Paulino de coração aí. São Paulino. Costelaria Berlim. Boa noite, pessoal do Futebol Mais Debate. Estou aqui hoje na Berlim Costelaria e o Daniel vai apresentar pra gente essa casa maravilhosa que tem 20 anos de tradição, não é mesmo, Daniel? É isso aí, Kelly. Estamos desde 1996 aqui em São Bernardo, servindo a melhor costela no bafo da região. É a melhor opção para o seu almoço e para o seu jantar e para fazer a confraternização com seus amigos. Temos ótimos valores para final de ano e um produto de qualidade que você já conhece no nosso cardápio. E, aliás, já estão abertas as reservas para fazer confraternização aqui no final do ano. Então, ligue já e faça a sua reserva. Daniel, o que você tem de diferencial aí para chamar a galera para vir para cá? Preço justo, atendimento e qualidade em nossos produtos. E é claro, qualidade, porque 20 anos aqui em São Bernardo, no mesmo local, não é para qualquer um, não é mesmo? Venha para cá conhecer essa costela com mandioca, porque realmente é uma delícia. Qual que é o endereço, Daniel? Avenida Kennedy 510, em São Bernardo do Campo. Todos esses acompanhamentos que você está vendo aí também faz parte. Então, se você não conhece ainda a Berlim Costelaria, você não sabe o que está perdendo. Vem conhecer. Eu conheço muito, porque é uma delícia comer essa costelinha. Ela derrete. Eu adoro E a e o mandioca? Nicola adora também, mas o Nicola prefere mais a mandioca. A mandioca da Costelaria Berlim também é sensacional. Eu queria que o telespectador soubesse que eu morro de vontade de conhecer A mandioca. a costela e a mandioca, mas não fui convidado ainda pelo Carlos Alberto Carreira. Então ele está me difamando. O bom é que eu uso as imagens da própria empresa dele para processar. A mandioca Mas, se por você conta. puder separar essas imagens, eu te agradeço. Então tá, eu vou te convidar porque é pertinho da minha casa, viu? A Costelaria Berlim. E aí a gente faz um almoço lá nessa costela Depois no dessa, A Letícia já convidou o cara. Agora foi pra costela, já foi pro hotel. E já não sai nada. E não sai nada Não do sai português nada. aí, viu? Esse português eu te tô falar, achando viu? que- O que sai é o rápido intervalo que a gente vai fazer agora, mas não sai daí porque já já a gente está de volta. De volta com o Futebol Mais Debate. Você pode participar ao vivo com a gente e concorrer a muitos prêmios aqui no final da nossa transmissão. E, inclusive, esse belo arranjo de flores aqui, ó, para a mulherada que gosta e também para os homens que querem, de repente, presentear alguém. Ou até homem que gosta também, né, de receber flor. Por que não? A gente está em tempos modernos, então tem esse belo arranjo aqui do ABC Garden. É isso, Carreira? Isso, do nosso querido amigo, né, o pai e filho palmeirense, do Robson e do seu Moacir. Forte abraço para eles, viu? Que inclusive já receberam o convite para estar aqui, né, na nossa bancada. Eles são agora só quando o Palmeiras ganhar, sei lá. Ih, meu Deus, que pena. Vamos ver então, porque chegou o momento também de falar do clássico, né, desse derby aí, que teve uma pessoa aqui dessa mesa que esteve presente na Arena Corinthians nesse domingão, Carlos Carreiras. Aliás, vamos tocar o hino do Corinthians. Cadê o hino do Corinthians? Tem que tocar o hino de quem ganhou. Ó. Salve Aí. o Corinthians, Ganhou, né? Tem jeito. o campeão. Aí quando empatar a gente toca dos dois, né? Ah, tá. Bom jogaço, Letícia. Eu vou abrir aqui o assunto Corinthians aqui com um comentário. Fabiana Martins Bastos, ela é da Vila Metalúrgica. Boa noite, Carreiras. Ontem foi dia de zoar meu marido, palmeirense. Falei que o Jô era melhor que o Borja, ele se desestabilizou. Aí ela, kkk, você tem razão. Não tá muito difícil. Embora eu acho que o Borja é um jogador muito mal explorado dentro do elenco do Palmeiras. Eu acho que ele tem que ser
um esquema para ele fazer gol. Eu acho que ele vai fazer gol no Palmeiras, mas do jeito que tá, não vai fazer gol não. Agora, o Corinthians jogou demais, demais. Começou um futebol assim que o Palmeiras não viu a cor da bola. Tanto é que com 20 minutos de jogo, o Praz fazendo onda, né? Pegava a bola, para bater ele ia bater o tiro de meta assim, ele ficava fazendo onda. Pô, você num clássico, quando ele ficar fazendo onda, você tá mandando um recado, né? Ó, tô aqui que eu quero um empatezinho, vou tentar fazer um gol só no sufoco, né? Eu acho que a escalação do Mina já foi pensando nisso, né? Que o Valentim colocou o Mina. Mina que tem que jogar de centroavante. O cara faz um gol por jogo, cara. Esquece, zagueiro. E assim, Nicola, essa eu quero saber da sua opinião. O Mina joga, o Palmeiras perde. Já percebeu isso? Não. Ah, não? Por que você não apresenta os números? Vou buscar, não tinha pensado nessa possibilidade. Mas se o problema do Palmeiras for o Mina... Não, então... O Palmeiras tem vários problemas. Egídio. O Egídio na esquerda, o Mike na direita. Então eu vou te contar um probleminha. A gente pode contestar até o Fernando Praz, mas contestar o Mina eu acho um pouquinho de exagero. Então Bastante exagero. acompanhe comigo um raciocínio. Vamos lá, eu vou tá? lá. Meia heavy attention, please. Ok. Como é que é? Meia? Olha só, por acaso, quantos anos tem o Dracena? 30 e Vai todos. começar. 30 e todos. 30 e tralalada, certo? 6, alguma E o coisa Mina? 20 e tantos. Por acaso, quantas vezes você viu o Mina dando uma cobertura como jogador jovem, tipo assim, ó, eu sou o último homem, eu sou o cara que sai na correria? Você viu isso acontecer no jogo? Não. Ah, é? Esse é o zagueirão que você acha que é zagueirão? Não, mas eu não tô falando que é zagueirão. Só acho que ele não pode ser o culpado pelas derrotas do Não, Palmeiras. então, mas Se veja bem, fosse- eu se estou te traçando aqui de uma coincidência. Se Só ele que assim, fosse- como zagueiro, Nicola, ele joga o Palmeiras perde. Não, não é verdade. Ah, mas como não é verdade, Eu vou Nicola? levantar aqui, Não, mas eu queria Não, que o senhor contra o soubesse. Corinthians é assim. Não é só contra o verdade. Corinthians não, viu? Não é só contra o Corinthians não. Acontece o seguinte, essa história de cobertura... Mas ontem uma falha de posicionamento, sem dúvida, foi o Valentim, o técnico do Palmeiras, que errou que ele com uma defesa pesada, né? O Edu da Sena com idade, já avançada, E colocou o Egídio. avançou a linha dos 4 zagueiros e com isso o Corinthians deitou e rolou. Não, Aliás, foi uma visão muito inteligente do Carilli, né? Que fez, inclusive, Parabéns. o jogo foi um Que monstro, alterou, né? inclusive, Olha, duas peças do desmontou time, né? completamente. Falou Demorou, tudo, não, Ivan. mas demorou, Fala- né? fala- Demorou, né? O que demorou? O Carilli demorou pra mexer. O Carilli demorou pra ter coragem de sacar o Jadson. Ó, e demorou pra ter coragem de sacar eu o acho Mike. engraçado que bom agora sacou. demorou. Que bom que sacou. Você tem alguma dúvida de que o Cleison era o principal jogador do Corinthians no retorno, ao lado do jogo? Tem alguma dúvida? Olha. Eu não tinha nenhuma. Ó. Então eu tava mais Não, do que mas na peraí, hora do Nicola, Cleison às virar vezes titular. tem jogador que entra muito bem nos jogos, mas que quando entra de titular não dá o mesmo retorno. É verdade. Tupanzinho era É assim. verdade, Letícia. Mas tem jogador que fica mal começando o jogo e tem jogador que fica mal entrando no segundo tempo. Nicola, só O que- Jadson, jogando 45 minutos, 60, 70, tava sempre mal. Então o Jadson precisava sair Mas, do Nicola, jogo. ontem todo De mundo 10 estava bem, soldados pra Nicola. cá, né, Nicola? Ontem todo mundo Carreiras, foi vamos lá, bem. vamos lá. Agora, assim, por que você, quando... É o seguinte, não existe um treinador, tá? Que pense mais em jogar pra frente do que o Carilli. Não, não é verdade. Ah, não? Não é verdade. Então me diga o seguinte, quais dos jogadores, dos treinadores que você está falando que não é verdade, tiram o cabeça de área e colocam atacante? Fala pra mim, então me manda. Mas em qual substituição você está se referindo? Eu te dou os últimos 5 jogos do Corinthians que ele fez isso. E ele fez isso porque ele tava... Ele tirava- como é- Tá perdendo. Ué, opa! Tá perdendo. Opa! Então me diga aí, me diga aí. Mas aí perdendo... Então o Valentim, quando tava perdendo pro Cruzeiro, ele tirou o médio volante? O Valentim ontem, por exemplo, terminou o jogo com 4 atacantes. Ah. Os meias dele, os volantes dele eram meias. Mas ele Isso. precisava Ontem- fazer um Opa, gol. peraí, Mas é a mesma coisa, mas é o Não, mesmo não, exemplo não, não. que o Carilli... Pera, que não. Ele tirou o cabeça de Mas área? vocês estão malucos. Saiu o cabeça de área? Vamos lá, o Palmeiras termina o jogo com Dudu na esquerda, Roger Guedes na tá falando de direita, atacante, quero saber o meio. Daverson de centroavante e Borja de centroavante. Sim. O meio de campo tinha Moisés e tinha... O Tietchan já tinha saído. Era Moisés, o Bruno Henrique também já tinha saído. O Bruno Henrique era o primeiro volante, já tinha saído. E o Tietchan, que era o segundo volante, já tinha saído. Tá, então. E quem Desculpa, era o volante? Carreiras. Então quem era o volante? Quando o cara tá Não, perdendo, quando o cara Nicola, tá perdendo, Nicola. ele sai colocando meio atacante. Negativo, Isso aí não é bem assim, não é nada assim não. demais, Não é nada assim não. demais. O Carilli foi, no jogo contra o São Paulo, ninguém teve a capacidade de chegar e elogiar o Carilli, porque ele tirou o Gabriel e colocou o Cleison, e o Cleison foi lá e empatou o jogo. Carreiras,
O Carille mereceu todos os elogios do mundo durante a maior parte da temporada e recebeu todos os elogios desse programa. Desse programa e de toda a mídia em geral. O Carille teve culpa nessa recaída do time no segundo turno, porque o time teve preguiça, o time se desconcentrou, o time começou a achar que jogava quando queria. No jogo contra o Palmeiras, por que o Corinthians voou no primeiro tempo contra o Palmeiras? Porque viu que a água estava batendo na bunda. E aí todo mundo voltou a correr. É o mérito do Carille, é isso? Não, é mérito, algum mérito do Carille, óbvio que tem, mas é muito mérito, é assim, ele mexeu, ele tirou os estrelões, então agora você não vai falar, ele tirou as estrelas do time. O treinador um pouco mais experiente, um treinador com mais moral no grupo, teria dado essa sacudida antes. O Corinthians correu sério risco de colocar em risco, o Corinthians correu o risco de se tornar o maior amarelão da história do Campeonato Brasileiro. Que, aliás, esse título é de quem? Vamos deixar claro? Do Palmeiras, bom. em 2009. O Palmeiras, o Corinthians estava parecia muito disposto o Palmeiras a superar que tem esse título. 2009. Aliás, essa era uma das coisas que o palmeirense fica na cabeça, porque é o seguinte, até hoje a maior amarelada da história do Palmeiras. Carille, Libertadores foi aquele. Vamos lá, só para retomar. O Carille precisava ter dado uma chacoalhada. Demorou, não conseguiu. Que bom pro torcedor corintiano que essa chacoalhada se deu no jogo mais importante da temporada. O Corinthians foi bem melhor do que o Palmeiras. O palmeirense vai reclamar do erro da arbitragem. De fato, o primeiro gol do jogo do Romero estava impedido. Ainda levando em consideração isso, eu acho que o Corinthians fez mais jogou melhor do que o Palmeiras. E se tivesse que haver um vencedor por justiça, esse vencedor teria que ser o Corinthians. E que foi um lance difícil, né? Não é um lance absurdo que nem do lance do Flamengo contra o Corinthians, por exemplo. Inclusive, na hora do gol, nem na TV ninguém falava desse impedimento. Foram falar depois do intervalo. Aliás, eu queria saber a sua opinião sobre isso, Nicola, que nem o Valentim sentou lá para dar entrevista e falou assim, não, eu não comento do primeiro gol que estava impedido. O Carreiras... Isso desqualifica Sabe o que erro não técnico. saber perder. O Carreiras, mas é que tá, é que nem... por que eu não gosto quando você vem aqui e fala que o Corinthians é prejudicado? Porque não é, Carreiras. Os times grandes não são prejudicados de forma proposital. Vamos lá prejudicar o Corinthians para dar graça para o campeonato. Isso não existe. Assim como não existe também, o Palmeiras está dizendo, quando a gente teve para vencer, para encostar no Corinthians, roubaram a gente contra o Cruzeiro e contra o Corinthians. E de fato, os erros nas duas últimas partidas foram contra o Palmeiras. Mas eu continuo achando que o campeonato dá e o campeonato tira. Então, quando o palmeirense diz que é prejudicado de propósito, quando o corintiano, como você disse, que o Corinthians estava sendo perseguido, para mim isso tudo é cascata, para mim isso tudo é lenda. Eu acho que a gente tem que falar dos erros de arbitragem, mas comentar também o futebol. E o Corinthians jogou mais bola do que o Palmeiras. O presidente do Palmeiras dá uma entrevista reclamando do lance do Gabriel. Pelo amor de Deus, gente, isso é não saber perder. Porque foi uma infelicidade, um erro do árbitro. O que você achou dessa declaração, Ivan, do presidente do Palmeiras querer reclamar que o árbitro não aplicou a regra? Eu acho que é um grande mimimi. Como foi o do Felipe Melo, que o Cuca já tinha afastado ele como uma laranja podre do elenco, e o Valentim incorpora e claramente o Felipe Melo está interferindo durante o jogo lá. Ele faz questão de mostrar, inclusive, para a televisão, que ele que fica dando determinadas ações lá de como o Palmeiras tem que se portar em campo. Como o Palmeiras no tem que intervalo do jogo, onde ele tentou, inclusive, arrumar uma briga com o Ele jogou a munhequeira. E esse é outro fracasso, né, do ano do Palmeiras. Fala-se tanto do Borja, mas esse Felipe Melo que foi o causador, né? Só zoou, né? É outro que é cheio de mimimi, jogar não joga nada, ganha uma fortuna. É uma laranja podre no elenco, né? Então eu acho que o Palmeiras é menos mimimi. E vão ter que realmente passar o final de ano aí sem receber nenhum presente do Papai Noel. Ao menos que o desafio ao Galo seja uma alternativa. Voltar ao desafio ao Galo. Não, mas é assim, uma coisa para falar... Será que não tem nenhum Mundial para reconhecer? Porque o presidente do Palmeiras, ele deveria ser uma pessoa mais cautelosa com o que ele fala. Porque ele, olha só, aconteceu um jogo, para mim, foi a maior demonstração de, como é que se fala? Unfair play, né? A maior demonstração da história do futebol, que são companheiros de futebol, de jogo de bola, tá? Incitarem o árbitro, tá? Para expulsar o outro cara sabendo que ele estava errado. E isso, para mim, na história, há 40 anos que eu acompanho futebol, eu nunca tinha visto uma atitude tão baixa quanto esta. Aí ele não vai dar entrevista dizendo que ficou tão indignado, baixa, tão absurda, tá? E outra coisa, o que aconteceu naquele lance e ficou claro? Porque o juiz da partida é um burro, tá? Porque juiz, se ele quer mandar o goleiro jogar a bola,
Ele não tem que fazer isso. Você vai lá e mete o vermelho no goleiro e pronto. Tá? O que aconteceu? O juiz ficou fazendo assim para o Cássio. Diga pra mim, o que o árbitro da partida tem que ficar pedindo pro goleiro chutar a bola? Se ele já foi lá meter um amarelo. Aí o que aconteceu? O bandeirinha olhou essa situação e falou pro cara, olha, ele tá chamando você a entrar. E aí foi o que aconteceu. Aí os jogadores do Palmeiras, de novo, vão pra cima do juiz num lance totalmente extra-futebol. Cara, um equívoco. Cara, sabe quem errou nesse lance, Carreiras? O Bandeira. Sim. O Bandeira não tem autorização nenhuma para mandar jogador nenhum entrar. E a Isso culpa, quem falou foi o Salve. O Corinthians tem que pagar a culpa? Não. Você entendeu? Foi E ele correta a assumiu atitude. o erro, ele chamou ele o Foi Daronco. correta a atitude. É um erro pequeno. Então, a partir daí, não cabe a Agora, reclamação. cabe, Mas, Carreira, os jogadores do Palmeiras... Se eu não me engano na imagem, o Gabriel entra no campo antes do juiz fazer o sinal. Não. Teria erro, Ele tava fazendo assim pro Cássio, foi por isso que o Gente. Bandeirinha falou, ó, ele tá te chamando. Essa é a questão, Ivan. Teria um Aí, erro. E o Bandeira teria agora, autorizado você acha, ele. Nicola, que os jogadores do Palmeiras tinham que fazer aquilo ali daquele jeito? Você acha que era peso pra aquilo ali, cara? Não, mas é clássico, os caras estavam tentando forçar a expulsão do Gabriel, que tinha acabado de levar o Joga cartão a amarelo. bola. Na joga verdade, a eles bola. estavam atravessados com o Carreiras, Gabriel. o Carreiras- Porque assim, isso é um fato também que influenciou na partida. Olha só, ó como muda o jogo. O Gabriel jogou demais com a gana por jogar contra o Palmeiras. O que aconteceu com o Bruno Henrique? Foi totalmente o contrário. Ele se amedrontou, a hora que ele entrou em campo, ele viu a Fiel, bateu na lembrança, foi exatamente... Mas o Gabriel passa um pouco do limite, né, o Carreiras? Jogador aguerrido, Ó, eu jogador posso que falar, ele anulou. provoca. Eu vou falar com você. Anulou, não, bom jogador, Ó, tal, mas o tem que Moisés- segurar um pouquinho o ímpeto, né? Moisés não fez nada no primeiro tempo. O Moisés não fez absolutamente nada no primeiro tempo. E até enquanto ele teve em campo no segundo. Tanto é, Ivan, com a saída dele, o Palmeiras deu uma adiantada. E começou a ter mais O domínio Palmeiras do jogo. termina, eu tava na dúvida em quem. Dá uma olhada no time que o Palmeiras termina. Os 4 atacantes, Dudu de um lado, Roger Guedes do outro, Daverson e Borja na frente, Guerra e Moisés como meio-campistas. Então não vem com esse papo de que o Carille é corajoso quando ele tira o volante e põe um meio atacante. Tá, mas cadê o qualquer cabeça treinador- de área do Palmeiras? É o Moisés, era o primeiro cabeça de área. É o Moisés. O segundo era o Guerra. Então, perdendo por um, perdendo por mil, eu acho que o treinador tem a obrigação de ser audacioso e ser corajoso. Sobre a vontade, a disposição, a raça, que eu vi muito mais no Corinthians do que no Palmeiras. Eu não consigo apontar um jogador do Corinthians que esteve abaixo da média nesse jogo. Nenhum. Não consigo apontar. Não tem um que destaca negativamente. Esse destoou dos outros. No Palmeiras, o Egídio fez péssimo jogo, o Mike fez péssimo jogo, nada, o o Dracena Keno pra mim foi foi uma mal, tragédia. o Keno e o Dudu. O Dudu só reclama, o Dudu você não achou parece o aquela erro? criança mimada. Verdade. Que acha que vai ganhar tudo no berro. O único O que cara é salvou foi capitão do Moisés, time. Você não achou um erro sair o Keno? Você não acha? Se fosse pra entrar o William, acho que poderia ser uma solução. Pra entrar o Roger Guedes, se mostrou um erro. Um erro, sem Se dúvida. mostrou um erro. Eu Já contra o Cruzeiro ele fez isso. a né? gente tava um Contra o pouco Cruzeiro ele preocupado fez ali, porque é o seguinte, se tinha um jogador que amedrontava um pouco, era ele. Então, mas olha que curioso, Carreiras. A gente passou a semana passada inteira imaginando o risco que Keno de um lado e Dudu do outro poderiam fazer na defesa do Corinthians. No Fagner ou até no Léo Príncipe, porque se discutia se o Fagner jogaria, e no Arana. Quem incomodou o jogo inteiro foi o Cleison de um lado e o Romero do outro. Não gosto do Romero, detesto o Romero, acho que ele não tem potencial para ser jogador do Corinthians, mas sou obrigado a reconhecer que o Romero foi o melhor jogador do Clássico, jogou muita bola, fez gol, pisou na área, tentou drible, voltou para marcar, o que eu acho que é um adendo, é um acréscimo para um atacante. Eu gosto dele atacando, driblando, cruzando, e ontem ele foi o melhor do Jogou jogo. muito e não é a primeira vez. Ele cresce realmente em clássico, Romero. O que acontece com muitos jogadores que costumam se esconder em clássico, e com ele é o contrário, né? Ele que realmente chama a responsabilidade aí nos clássicos. Ó, mandar um abraço pra galera aqui, olha só. A família assistindo aqui, Vitor e Lorenzo Viganó. Estão aqui assistindo, a família Viganó, corintiana, assistindo a gente. Falou, Carille, nota 10, corajoso, gente boa aqui, ó. Fábio Denadai, mandando um abraço pra você, viu, Ivan? Opa, Tá grande mandando figura. um grande abraço pra você e tá assim, ó, quero ver o Nicola de Baiana. Obrigado pelo carinho. A Naura Nossa. Denadai, mais uma vez elogiando sua roupa, Letícia. Obrigada. Mais uma vez, o Ari Amorim mandando um baita abraço pra você. O Ari Outro falando pra ele, bem de obrigado. você, tá? Aqui, ó. Toninho do Poço falando o seguinte. Quem ganhou o jogo ontem? E ele tem razão. Quem ganhou? Foram as 80 mil pessoas.
que estiveram no final de semana dentro da Arena do Corinthians. Posso Tá? fazer uma pergunta, Carreiras? É. Como é que tinham 32 mil pessoas no sábado? Isso não diminui em nada o que o torcedor fez no sábado. Mas como é que tiveram 32 mil pessoas no sábado se o prédio oeste estava completamente vazio e se o setor superior do prédio em frente ao oeste também estava vazio? Então eu vou te falar o seguinte, onde o Não, não setor tava oeste vazio, estava não. vazio? O prédio oeste não tinha ninguém, O estava oeste fechado. não, mas o prédio o oeste estava setor fechado. superior leste tinha, a gente Nicola, tava falando. só Publicidade. estava sem gente. Sem gente, tá. O leste superior. Sim, é o que eu tô pouquinho, falando. né? Não, mas tinha gente. Tinha- Ainda tinha. Foi chegando cada vez mais Nicola, pessoas, então, eles foram Nicola, abrindo. 5% Só ficou o Só o oeste oeste. superior. Não. O prédio oeste inteiro ficou não, vazio. abriu, não. O prédio oeste inteiro ficou vazio. Não, E o leste algumas superior... pessoas- Ó, pessoal, Algumas pessoas vamos com mostrar, acesso- vamos mandar foto aqui pro Carreirinha para mostrar pro Nicola, que aí ele vai ficar mais informado. É assim. Não, Algumas eu vi as pessoas, imagens, não, eu vi algumas as imagens. pessoas com acesso ao clube e tal estavam no Oeste, inclusive aquele vídeo que tem nas redes sociais foi filmado da É, Oeste. umas 15 pessoas, É, 20 mas pessoas. Ó, a Leste aqui, ó, o nosso querido amigo aqui, ó, o Vitor Viganó, tá mandando aqui, ó. Eu estava lá sábado, só o oeste superior vazio. Abriu ao oeste e vazio. e outra Não, explicação. O Rodrigo Vessone, jornalista que cobre pelo meu timão, estava lá. E hoje eu falei exatamente isso que eu acabei de falar, que eu acho que não tinha 32 mil pessoas. E aí, pelas contas dele, ele mandou 10 mil num setor, 9 mil no outro setor, não sei o quê. De acordo com a conta dele, tinha umas 27, 28 mil pessoas. Outra o que também- explicação, Nicola, para esse negócio aí de 32 mil que você está comparando com os jogos do Corinthians, é porque nos jogos do Corinthians também foi diminuído a carga de ingresso para Norte. E nesse jogo, não, tinha muita gente lotando a Norte, diferente dos jogos que fica espaço vazio na Norte. De qualquer maneira, o que se viu no sábado foi um grande gol da diretoria e do torcedor. Da diretoria por permitir a muita gente que não tem poder aquisitivo que assista, que se sinta parte, que esteja mais perto dos jogadores. Tenho certeza que dos 28, dos 30, dos 40, de todos os torcedores que estiveram lá, boa parte dessa galera nunca tinha tido a chance de isso estar que na eu Arena achei mais Itaquera. bonito, Nicola. E é isso que é assim que você cativa o torcedor, é assim que você faz com que o garoto continue torcendo pelo Corinthians, mesmo não tendo dinheiro para comprar o ingresso do estádio. E aí, outro ponto, você faz com que os jogadores sintam 30 horas antes do jogo o que é vestir a camisa do Corinthians, o que eles representam para milhares de torcedores que deixaram o sábado de manhã de folga para ir lá assistir e torcer pelo time. Ô, Nicola, o Celso Furtado, São Paulino, nosso querido Celcinho, tá aqui falando também, quer te ver de baiana, viu, meu? Pô, mas todo mundo... Também quer te ver de baiana. A galera tá mandando aqui. Tô achando que tá rolando um clima aí, hein? Carreiras de São Paulino Carreiras. ninguém quer ver. Nem a Letícia Peraí, vai peraí. entrar. Carreiras de São Paulino ninguém quer Carreiras, ver, é mas isso? tá rolando um clima aí. O cara tá falando aqui assim, ó, 27 ou 32, que diferença faz? Esses 5 mil, com certeza é maior que qualquer público da A Portuguesa. Portuguesa cara, levou mandando 4 mil, a Portuguesa gente, levou não. 4 Tem mil coisa que não pessoas agrega, para. contra a Ferroviária, perdeu, tá praticamente eliminada da Copa Paulista. É? Ô, Nicola, deixa eu falar o seguinte. Fala. Você é o dono da TV, O fala que à vai vontade. acontecer quando você soltar o famoso ranking? Ah, o nosso ranking vai fazer barulho, hein? Hã? Só que eu acho que a gente tinha que divulgar com mais tempo. Eu acho que É, a gente não, tinha não. que E aí? montar uma tela. Eu e Carreiras, por ideia do Carreiras, hoje à tarde, decidimos fazer um ranking sobre os títulos dos clubes brasileiros. Para saber quem que tem mais conquistas. Então, qual que foi a ideia? A gente criou uma pontuação para cada título. O título mundial vale 100 pontos, o título da Libertadores vale 70, o Campeonato Brasileiro da Libertadores 75, do Brasileiro 60, Copa do Brasil 45 e os estaduais de acordo com o grau de importância dele. E aí, esse ranking traz revelações importantes. Vamos trazer na semana que vem com uma artezinha, com Ivan, tudo o bonitinho. que você acha? Você acha que o Campeonato Carioca tem que valer menos do que o Campeonato Paulista? Óbvio, O Mineiro um pouquinho menos também não? também. Faz sentido, né? Talvez o Carioca, Carreiras, talvez tenha de valer a mesma coisa do Paulista. Só o Carioca. Não, Nicola. Porque também tem 4 grandes que brigam pelo título. Sabe por que não? Eu vou te contar o seguinte. Essa é a minha opinião. O Campeonato Carioca, tá? O Campeonato Carioca, dos brasileiros, você pega quantos títulos eles têm. Aí compara os times interior daqui, Não, a qualidade dos times Ó, interior. Aruama com- contra O Bragantino. Campeonato Carioca tem apenas 2 Libertadores. Sim, só Flamengo Só e pra você uma Vasco. entender, o Campeonato Mineiro, só o Cruzeiro tem 2 e o Atlético tem 1, 3. E o Campeonato Gaúcho tem 4.
Tá. Só que aí eu também concordo que é o seguinte, o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Mineiro são só esses dois times, são polarizados. Então eu acho que tem que ter assim, tem que ser um pouquinho menos, mas o Campeonato Carioca tem que, não dá para comparar com o de São Paulo, Nicola. Não tem a mínima, né? Esse eu acho que é uma das características que realmente não faz sentido. Agora, o Campeonato Mundial, 100 pontos, né? A Libertadores, 75, eu acho legal. O Campeonato Brasileiro, 60, né, Nicola? A Copa do Brasil, que hoje virou uma disputa, quem pega ela desde o início, contando aí 2 jogos vai, 2 jogos vem, Nicola? 3 de mata-mata. Nicolinha, são quase 16 jogos, viram Nicola. 6, aí primeira fase, oitavas, quartas, semifinal. São 16 jogos, Carreiras, para quem faz desde o começo. Então, E a Copa do Brasil, que a partir do ano que vem, hein, vai começar a valer muito aí. 50 milhões de reais para o campeão, essa é a cota de premiação. Muito mais do que o Campeonato Brasileiro. Muito mais. O campeão brasileiro, o Corinthians, no caso, vai pegar 18 milhões de premiação pelo Campeonato Brasileiro desse ano. A Copa do Brasil vai pagar 50 para o campeão no ano que vem. vai legal, hein? Brincadeira, Muitos times com certeza vão ter o porquê priorizar a Copa do Brasil. E assim, você sabe o que eu lembrei agora, né? O quê? Esse ano aqui, teve alguma denúncia de árbitro que o presidente mandou? Não, que nem o ano passado do Palmeiras, não. Não teve, né? No ano passado teve uma denúncia dos sindicatos árbitros do Rio de Janeiro a respeito que não era para, tipo assim, ser rigoroso com o Palmeiras. Interessante isso, né? Um time que só fala da arbitragem, né? Que é roubado, que fala, nossa, tá tudo contra a gente. Engraçado isso, né? Engraçado, né? Mas a gente vai falar desse ranking, né, Vamos Nicolinha? falar semana que vem, vamos tentar trazer uma artezinha para apresentar os números pro telespectador da TV+. Mas antes vamos falar carreiras de Então vamos Lustre falar Zirier. do nosso querido Lustre Zirier. E é isso aí, Carreiras. O campeonato acabando, tem time lá em cima na tabela, time lá embaixo na tabela e meu preço está lá embaixo, viu? Essa aqui, por exemplo, de 24 mil por 12 mil reais. É a Black Friday na Lustre Zirier Bela Vista. Vem conhecer. Estamos na Avenida Lino Jardim, 1183, Santo André. Há 25 anos desse endereço. São 3 andares de loja, muitas opções e, como eu falei, Black Friday, muitas opções com 50% de desconto. Eu convido você a conhecer. Lustre Zirier, com muita luz para você. É isso aí. Né, Pedrão? Você tá feliz demais. Pedrão é outro São Paulo. Pô, como tem cliente São Paulo? É brincadeira, viu? O Pedrão tá todo feliz aí com o seu São Paulo realmente subindo. Agora, Ivan, o negócio é o seguinte, meu. Se a patroa pedir para dar uma reforma na luz da residência, é só procurar a Lustre Zirier, falar com o Pedrão, que além de ser uma das lojas mais completas do estado de São Paulo para comprar iluminação, ele vai fazer um preço bacana, viu? Eu sou cliente dele lá. Já é cliente? Opa, Aí, Pedrão, aí, ó. Cliente, você tá atrasado. né, Já cara? tomou o Olha. cascaio do Ivan, né? olha. Gente boa, isso aí, sensacional. Um abraço, Pedrão. Não, e agora a gente tem que falar um pouquinho do Palmeiras também, né? Por causa que esse clássico aí, a gente focou muito no Corinthians, é claro que foi o vencedor da partida, mas o Palmeiras que saiu Fazer um reclamando minuto de silêncio pouquinho pro de... Palmeiras. Pronto, falamos. Boa, viu, Guga? Vamos fazer, pronto. Bom, Nova né, dica você pra já matar a sabe. Letícia. Ó, foi a primeira derrota, né, do técnico Valentim aí no comando do time. É ele que agora está com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota aí no comando do Palmeiras. Ó, o que eu vou analisar, o que eu acho. O cara tava botando uma pilha danada. Nós vamos passar o Corinthians, nós vamos passar o Corinthians, nós vamos passar o Corinthians. Pilhou os jogadores e chegou lá e não aconteceu. Essa é a realidade que eu vejo. Aí o cara termina um jogo que ele perdeu, que ele tomou um baile de futebol, né? Porque além do que o goleiro dele, né, talvez tenha sido o melhor jogador do Palmeiras. Sim. Certo? Aí o cara vai dar uma entrevista, aí já abre a entrevista que o gol de 5 centímetros impedido, né? Não vou considerar o primeiro gol. Ô Valentim, escuta só, velho. A soberba derruba as pessoas, cara. A soberba derruba, você vai tropeçar nela, entendeu? Humildade, nessa hora aí o que mais tem que ter é humildade, saber onde errou. Sabe por que você tomou o primeiro gol? Porque o seu goleiro ficou caçando borboleta, entendeu? A torcida do Palmeiras não fala isso, o Praz ficou olhando a bola, o que ele achou que a bola ia onde, sei lá, eu não entendi o que ele tentou ficar fazendo ali. Ele ficou olhando a bola, de repente apareceu o cavalo paraguaio lá e pôs a bola para dentro. Então assim, o que você tinha que analisar, né? Porque assim, um erro do juiz não tira
um defeito técnico que seu time teve nesse momento. O que aconteceu? Quem estava dando cobertura? Por que o Romero apareceu ali? Eu acho que é isso que você tinha que ter de falar para todo mundo e começar a explicar do jogo. Você falar que o Palmeiras fez uma grande partida, eu não sei aonde, que jogo que você assistiu. Se é isso que você está passando pro Matos, então tá perfeito, cara. Ó, aí você tá na linguagem do Matos de enganar os palmeirenses. É isso que aconteceu nesse ano inteirinho. Esse ano inteirinho, pode acreditar ou não, o palmeirense foi enganado, porque com o dinheiro que deram para os caras, era para ter montado um time e ganhado tudo. Você entendeu? Literalmente, dia 9, a final, Nicola? A dia 9 era para o Palmeiras estar lá disputando com o dinheiro que tinha. Mas ainda agora a gente vai confirmar. Dia 9 de dezembro, Palmeiras e Juventus na Rua Javari. E mais uma vez o Palmeiras decepciona aí, né, numa decisão no ano, porque estava sendo tratado como decisão esse jogo aí contra o Corinthians e acabou então saindo da segunda colocação para a quarta colocação na tabela. O Palmeiras que agora enfrenta o Vitória no Barradão aí no meio da semana. O Vitória aí que é o pior mandante do campeonato, é uma boa oportunidade para o time do Valentim. 3 pontos, né? 3 pontos ele tem que trazer. Uma boa oportunidade para o time do Valentim se recuperar. E agora a gente fala também da Open, né, Carreiras? Isso, outra parceira Open. Aqui. O Ivan compra imóveis na Open. Ó. Esse tem closet. Oi, gente. E aí, Cacá? Carreiras. Pessoal da bancada, Letícia. E aí, tudo bem com vocês aí? Vamos dar um tempinho aí no futebol aí? Olha que delícia. Olha que convidativo, galerinha do futebol, galerinha de casa. Olha que lindo. É mais um empreendimento que já está com obras bem adiantadas aqui no centro de Santo André, no bairro Casa Branca. É um empreendimento com quase 60 metros quadrados, 2 quartos, tem closet. Olha, tem closet, Cacá, é lindo isso aqui, né? Bem, morar bem, né? Agora eu quero ver. O Gui quase apareceu. Vamos para a sala agora? E ó, são quase 60 metros quadrados, lazer completo. E o que é mais legal, o condomínio é baixo. Não vai passar dos R$300, que é coisa muito importante hoje, que a galera quando vai morar num condomínio, num residencial, fica preocupado muito com o valor do condomínio. Então aqui o condomínio vai ser baixo. Ótima localização, planta bacana, tem corretor de plantão, você pode visitar o decorado. Eu acho que de repente você achou um lugar bacana para morar, hein? O que você acha? É Vértice, aqui no bairro Casa Branca, em Santo André, pertinho da estação Celso Daniel. Acho que falei tudo, né, gente? Então vamos voltar aí na bancada com o Futebol Mais Debate. É mais uma aqui da Reluma, com vendas da Open Negócios Imobiliários. E aí, o pessoal da bancada, gostaram? Cacá. Gostamos bastante, viu, Cezinha? Aliás, essa é uma dupla bem bacana, né? A Reluma com a Open. Ivan, pessoal de primeira aí fazendo um trabalho muito bacana no mercado imobiliário, viu, Ivan? Quando você precisar, né, principalmente para comprar uma cobertura, para você ficar lá em cima dizendo assim, eu sou corintiano, não vejo ninguém mais aqui em cima, entendeu? É só falar com o pessoal da Open, viva! Carreiras, e a gente já está aqui se encaminhando para os momentos finais do nosso Futebol Mais Debate de hoje. O tempo voa, então eu quero começar com os destaques finais de Guga Mendonça. Olha, uma semana excelente aí, que com certeza o campeão vai chegar cada vez mais perto da vista do torcedor. Um grande abraço, até a próxima. Seus destaques finais, Jorge Nicola. Para pagar uma informação que eu fiquei devendo e que diz respeito a Ronaldo Fenômeno no Corinthians. O André Sanches lança no dia 15 de novembro sua candidatura oficial. Ele vai ser um dos candidatos à presidência do Corinthians. E, para os amigos mais próximos, ele tem garantido que Ronaldo Fenômeno será seu homem do futebol, seu gerente do futebol a partir de fevereiro de 2018. É aguardar para ver. É o novo Edu, é isso? O novo Alessandro. Hã? Alessandro. Aguardar para ver. Mas no momento o nosso telespectador... É gestor, é isso? Gestor, não? Isso. Um gerente de futebol. O que o Ronaldo tem feito de gestão? Nunca, nada. Desde que ele se aposentou. A Nine, como é que tá a Nine? Não tem notícias positivas, Fechou não. A Nine? Fechou a Nine, é isso? Isso. Então, assim, o Ronaldo é um cara ídolo do Corinthians, ídolo mundial, para mim um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Só que é o seguinte, Andrés, cabo eleitoral tá de brincadeira, é isso? Entendeu? Cabo eleitoral é isso. Aí vai falar, o cara vai aceitar vir jogar no Corinthians porque o Ronaldo tá aqui. O cara vai aceitar vir no Corinthians porque você vai pagar uma baita de um salário. É isso que vai acontecer. Então, isso aí, desculpa, isso daí, assim, nessa posição, você quer trazer o Ronaldo para o marketing, olha,
É até discutível. É um efeito Kaká no São Paulo. Ronaldo não pode entrar em campo, mas, pô, eu acho que iria somar. Agora, para a gestão de futebol, na boa, desculpa, não concordo com isso, não. Palavras de um corintiano aqui, então. Agora eu quero falar sobre Otto Hotel em Itu, porque vale a pena o nosso telespectador conhecer aí um maravilhoso hotel do nosso amigo Kiyoshi. Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada, com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Ó, Ivan, você viu aí o Otto Hotel, então você já sabe, Ivan. O dia que você fala assim, eu preciso casar meu filho, você pode ligar pro Kiyoshi, vai fazer um negócio especial, porque essa jogada de você fazer casamento em hotel é o canal. Eu vejo as imagens aí, realmente são maravilhosas. Não, demais. Sem dúvida. Kiyoshi, o primeiro mundo. Kiyoshi fez um negócio muito com carinho, né, com uma dedicação tremenda. E assim, Ivan, é muito legal porque é o seguinte, qual que é a onda agora? Pô, você leva lá seus 200 convidados, hospeda os 200 convidados e todo mundo pode encher a cara à vontade. Porque todo mundo só tem uma rota para ir pro quarto. É isso aí. Não tem que dirigir. Só não pode errar de quarto. Eu quero aproveitar para agradecer a presença do Ivan Cavassani, né, que participou aqui, abrilhantou a nossa bancada de craques bastante, hoje, viu? Aqui nessa segunda-feira, e está convidado a voltar sempre que puder, viu, Ivan? Obrigado, foi uma honra, um prazer estar aqui dividindo a mesa junto com pessoas tão nobres, tão entendidas de futebol. Mas eu queria deixar uma pergunta aqui para o senhor André Sanches, que o que está acontecendo com o Corinthians realmente é uma coisa que só acontece com o Corinthians, viu, Carreiras? Porque nós iniciamos o ano pensando que o time poderia fechar o ano numa zona de rebaixamento, né? Você lembra muito bem. E provavelmente vamos ter aí a questão do título paulista e do título brasileiro. Mas eu queria dizer para o senhor André Sanches que ele tem a cara de pau de querer voltar a ser presidente do Corinthians. Ele tinha que explicar muito bem essa draga que ele está deixando o clube, essa draga que ele está deixando de dívida de estádio, né? O Corinthians está virando caso de polícia e ele tem a cara de pau de vir querer agora, junto com o Ronaldo, aprontar aí para cobertar as falcatruas que ele fez ano passado. Eu acho que a torcida realmente tem que dar um basta e ficar de olho nas eleições aí do Corinthians. É um recado. Eu já quero aproveitar para engatar aqui as suas considerações finais, Carlos Carreiras, como um bom corintiano aí, né? Mas para o nosso telespectador, antes do nosso sorteio. Olha, minhas considerações finais tem uma coisa muito engraçada aqui. Nosso querido Ari Amorim, mais conhecido como Ari Simões, que ele fica bravo, Pachu, mandou uma coisa interessante. Ele concorda que o Corinthians é a quarta força. Sabia disso? Primeira força é o Exército, segundo a Marinha, terceira Aeronáutica e a quarta força é o Corinthians. É a quarta força da nação, Nicolinha. Né? É a quarta força da nação. Mandando um abraço para todos aqui, o grande Ari. Eu quero dizer o seguinte, o futebol se ganha dentro de campo. O futebol não ganha no quais. Não adianta. Querer ganhar antecipado, passando no grito. Olha, o que a imprensa falou de bobagem nos últimos 10 dias. Estava faltando você falar da imprensa. Não, como é que ia acabar o programa se não ia falar da imprensa? Não ia falar do Casagrande, vai falar agora. É um absurdo. O Casagrande ontem eu tive o prazer de ficar próximo da cabine da Globo. A cara do Casagrande ontem era sensacional, cara. Aquela cara assim que assim, putz, cara, vou dar com os burros na água de tanto que eu torci contra o Corinthians, infelizmente não deu certo, né?
Agora, a tendência é que os próximos jogos ele volte a falar: pessoal, nossa, o Carille, genial, sensacional. Ô, Casagrande, você já chamou lá como é que chama o jogador que está no Atlético Mineiro? O Elias. Não, Marlone, já chamou ele pra jogar lá no Penha, lá, cara? Leva ele jogar lá no Penha com você, que você falava que o cara é sensacional. Ô, cara, tá na hora de você dar uma dentro, cara, você só deu fora. Você falava que o Carille era uma porcaria, velho. Que o cara não sei o quê, que o cara, olha, o Rogério Ceni é sensacional, não sei o quê. E aí, velho, o Carille foi lá e já... Aí agora o Corinthians passou por uma fase ruim, você começou de novo, começou a falar mal de novo. Aí agora, como é que fica essa situação de ver que o Corinthians está caminhando para mais um título, né? O Corinthians que vai para o seu 7º título, com um detalhe, né? O Palmeiras, infelizmente, na literatura do futebol, ele teve que colocar hoje, por causa do Palmeiras, tem que vir sempre um parênteses, né? 7º título, entre aspas, sem fax, né? Tem que ser colocado, né? É claro, a gente, infelizmente... Por causa do Palmeiras, tem que colocar o sem fax, né? Tem que explicar direitinho. Não, tem que explicar, né? Então, assim, eu acho que assim, ó, o pessoal, não sei por que razão, começou a puxar a sardinha pro lado do Palmeiras de uma forma, como se o Palmeiras de uma hora para outra tivesse incorporado realmente o Barcelona, o Real Madrid, né? Aí eu tiro o chapéu pro Nicolinha, porque o Nicolinha foi claro de falar aqui. Eu quero ver, tá, o Valentim na hora que pegar jogo forte, tá certo? Aí pegou o Cruzeiro, perdeu, e pegou o Corinthians, perdeu. Perdeu com erros de arbitragem? Perdeu, mas não interessa, perdeu, porque se não fosse os erros de arbitragem também, tem um detalhe, o Corinthians já estava lá, já tinha ganhado o campeonato. Então, eu concordo com o Nicola. Obrigado. Tá? Eu concordo com o Nicola. O Nicolinha foi muito sério e falou assim, ó, eu quero ver o Valentim. Né? Mais um pouquinho. E a gente viu o Valentim, que é a seguinte, toda vez que o Palmeiras pegar um grande técnico do outro lado, vai tomar trabalho no jogo. Foi assim com o Mano Menezes e foi assim com o Carille. Então vamos ver como é que vai ser a história do Palmeiras daqui para frente. Tá certo, esses são os destaques finais, então, de Carlos Carreiras. E antes de encerrar, é claro, ó o que chegou aqui, ó, a minha urna que tá recheada hoje, muitas participações. Quero agradecer a todos e agora quero pedir pro Nicola me ajudar aqui no sorteio da noite. Vamos ver se muda um pouquinho a sorte do povo. Nicola, o primeiro prêmio aí, um almoço para 2 pessoas no restaurante Lagarto. Quem levou foi Carlos José Júnior, que é aqui do Jardim Alvorada, Santo André. O próximo prêmio é um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Quem leva é o Eric Melo, de São Bernardo do Campo. O terceiro prêmio é um jantar também com acompanhante na Costelaria Berlim. E quem leva é o Rafael Tadeu, aqui de Santo André. O próximo prêmio é um vale rodízio na Trípoli Pizzaria. Quem leva é Gabriel Cardoso Jardim. Agora vamos para um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center. Quem leva é o Carlos Ilídio Pinheiro, telespectador mais que assíduo aqui da nossa TV. O próximo prêmio é um jantar com acompanhante na Pizzaria Veneza de São Bernardo do Campo. O ganhador é Rodrigo Fernandes, aqui do Campestre, também região do ABC. Agora a gente vai para o prêmio do Salão Bem-Estar Figueiras. Hoje é um prêmio só. Então, ó, o Mauro Antônio Mazieiro, que é aqui de Santo André, levou um corte masculino lá no Salão Bem-Estar Figueiras, tá? Agora a gente vai para uma sessão de bronzeamento artificial na Miami Bronze, aqui de Santo André. Aliás, a Miami Bronze, que o Davi Markovic não sai de lá, tá? Ah, é? É um amigo da turma que a gente tem. É sério, ele parece até que, olha, todo queimadão, né? E o Davi que tá assistindo com a nossa querida Manu. Manu assistindo o jogo. Um beijão, Manu. Legal que você tá assistindo aqui o Futebol Mais Debate. Um beijão bem legal do tio. Ó, e se o Davi não sair de lá, o Sérgio também vai ter a oportunidade de ficar um pouco mais preparado aí para o verão. Então, o Sérgio do Parque Erasmo aqui é o ganhador do bronzeamento aí na Miami Bronze. E hoje a gente tem mais um prêmio especial, que é o arranjo de flores. Ah, isso! A gente já mostrou aqui bastante do ABC Garden. Eu não sei o que ele levou. Ó, tá vendo? Esse velho é louco, velho. O que ele levou o negócio do arranjo pra lá?
Levou a flor embora. Mas pra que levou o arranjo pra lá? Pra que você levou o arranjo pra lá? É bonito, ele quer um arranjo pra ele. Ele quer pra ele. Ô, vou te falar, a gente viu, já velho? mostrou bastante aqui Não, também, mas não, vale não. mostrar novamente aqui pro telespectador estar ciente, né, do todo prêmio. programa tem uma Cara de mocinha. menina, Aqui nós né? temos um velhinho. Vai, vem. Aí, ó. Aí. Nosso Ó. querido Oswaldo Bizordi Júnior. O Vadico, ó, sem sacanagem, ó. Ó, pessoal. Tá E o precisando... ganhador, Quem é? Ivan Almeida, vai presentear alguém. Ó, o Ivan Almeida, ó. Quer fazer uma média com a patroa? ABC Garden, hein? Sensacional, não tem como. Você tem, ó, tem flores assim, lindas, arranjos desse aqui que vão de R$30, também tem que sentar na graxa, viu, meu? Se quiser fazer uma sentada na graxa com a patroa, você vai nos 400, 500 pila brincando, entendeu? Mas até aí é o seguinte, até aí tem duas coisas interessantes. Ou o tamanho do amor que você sente por ela ou o tamanho da cagada que você fez com ela. Tá certo. Quem vai escolher isso, então, é o Ivan Almeida, que é de Piraporinha, Diadema, e levou esse super arranjo do ABC Garden. Ó, o meu destaque inicial, eu quero mandar um super beijão pro Reinaldo Pó. Lembram daquele segurança do shopping que falou que assistia a gente? Ah, que legal! Encontrei novamente, pedi o nome dessa vez, viu, Guga? Reinaldo Pó, então ele tá assistindo com certeza. Beijão pra você. Amigo e do obrigada. Guerreiro, ele? Não. Reinaldo Pó? Olha, com essa a gente encerra o programa hoje. Tchau, Tchau, até segunda. Tchau, fechou.